Olha aí, você não pode balançar muito a mesa. E aí, você nem brindou comigo? Eu vou pegar outra, né? Eu vou pegar outra depois quando acabar. Mas vai acabar? Vai dar tempo de acabar, será? Vai. Você vai falar bastante? Aí tu bebe mais rápido que eu, Tu bebe uma, então tu bebe meia. O meu é cinematográfico. O meu não tava lá. Isso aqui é montagem. Não é de verdade essa. É Guaraná Antártica, da Grécia. Você já tá ligado? Você tá ligado, né? Meu Deus! Dizem que a cerveja da Grécia é pior do que o resto, mas pra mim o gosto é tudo igual. Pior? É o que dizem que a cerveja grega é ruim. Quem falou? Alemanha. Me falaram. Uns 2, 3. Eu nunca fui pra Alemanha, mas acredito que a Alemanha é cerveja massa. Só que, cara, eu tô gostando de todas as cervejas aqui. Eu experimento todas. Pra mim todos os gostos são iguais. Essa aqui é isso? Mas isso é coisa de quem bebe muito, hein? Você bebe muito? Cerveja não. Eu tô bebendo horrores agora, né? Que eu tenho cerveja de graça. Ó, provavelmente vai aparecer alguém aqui conversar, mas aí você falar com você, se aparecer, você fala, tá gravando um podcast aqui, tá ao vivo, tem 3 milhões de pessoas assistindo. Meu Deus. Que famosos. Era um guri da Austrália, eu acho que tava ali. Esse aqui subiu agora aqui? Melbourne, eu acho. Melbourne. É uma cidade aparentemente bem grande lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Por que, meu Deus? Não, só fui ver se estava na configuração certa ali. É que a equipe do podcast tá reduzida. Ok. Porque é um podcast nômade. Então, eu sou nômade, mas o podcast também é nômade, porque ele fica viajando no mundo. Mas vai mudar o nome. Vou mudar o nome. Já com certeza não vai ser mais. Não, mas o podcast é nômade. Não necessariamente o nome do canal é podcast nômade. Eu stalkeei o podcast Nômade. O menino do primeiro vídeo, aquele casal, eu acho que conheço talvez o menino. Talvez eu tenha visto um vídeo dele. Já vi o vídeo da dele. Tailândia. Porque tem um canal gigantesco já. Talvez eu tenha visto um vídeo dele, mas eu não tenho certeza. Então, aqui o podcast é antes do canal. Do canal. Ele criou o canal lá na Tailândia. A gente tava indo. Eu acho que eu vi um vídeo dele. Tá famoso teu podcast. De vez em quando aparece. Não, mas foi antes do canal dele. Tu descobriu o talento já. Então, eu só entrevisto pessoas que ficam milionárias. Sou eu daqui a 2 anos. A gente tem um grande problema. A gente já conversou um monte. E aí... A gente repete o assunto. Então, vai ter que repetir algumas coisas. Não tem jeito, porque a gente conversou um monte já. Mas fala o seguinte, onde que a gente está? Na Grécia, em Heraklion. Heraklion. Inclusive hoje eu descobri que a Heraklion é em homenagem ao Hércules, da mitologia grega. Vem de Hércules. Não sabia disso. Vem de Hércules? O guri lá que me falou, o canadense. Falou, que Heraklion vem de Hércules. Não, eu não sabia não. Não sei. Mas faz sentido. Tá tudo envolvido aqui, né? Tem uma questão do Minotauro aqui também, que tem... Ixi, tem um monte de história. O Zeus nasceu aqui. Não, Zeus nasceu ou ele foi... Nasceu, eu acho. Não, eu acho que não. Acho que sim. Quem nasceu foi o Minotauro, que virou... É uma história muito louca, de traição, o chifre. Cara, eu não vou contar porque demora, mas enfim. Pariu aqui umas 5 vezes já. Eu fui na caverna lá que a Era pariu. E você veio fazer o que aqui, cara? Acabei o ensino médio no Brasil. Como assim? Você já não é uma pessoa idosa? Já começou o ensino médio? Sim, eu tenho 18 anos, parece que eu tenho 70. Então, não, parece ser uns 45, mais ou menos. Geralmente acho que eu tô lá na casa de 70. Você tá confuso, sabe? Você tá aí. Acabei o ensino médio, tenho 18 aninhos. Entrei na Federal de Porto Alegre, a URGS. Porto Alegre? Mas entrei pro 2º semestre só. Eu sempre quis viajar depois do ensino médio, então eu peguei a nota do Enem e botei só pro 2º semestre, pra passar na URGS, porque eu queria ter um tempo entre a faculdade e o ensino médio. A maldade já tava... Eu já tava planejando já. Passei no 2º semestre, só começa em outubro, graças à pandemia, inclusive. Nós estamos em maio. Ainda tenho... De junho, né? tenho ainda uns 4, 5 meses. Nossa.
Passei em outubro, descobri que tinha passado em outubro, mais ou menos metade de fevereiro. Passei em outubro, já tava com a ideia na mente de viajar, sair viajar. Aí, tinha um monte de tempo pra viajar, e aí eu baixei um aplicativo, se chama Worldpackers. Worldpackers. E aí eu tô viajando desde então, aí eu voluntario em hostels, esse hostel que a gente tá aqui, a gente tá na Grécia, né, em Heráclio. Que é uma ilha na ilha de Creta. Sim, que é a maior ilha da Grécia. Eu sabia da ilha de Creta, mas não sabia de Heráclio. São 3 cidades grandes, essa aqui é a capital. Eu não sabia mais. Tem 3 aeroportos, cara. Hoje eu tava olhando. Só 3? Eu achei que tinha até mais. Não só 3, tem 3, são muitos aeroportos. Hello? Sorry, am I interrupting? Am I interrupting or you can drop? Sorry, I get better to say goodnight. I'm leaving, we're leaving tomorrow, so I have to be up in 5 hours. You're going to sleep? Yeah, I'm gonna sleep, but Good night. Alright, good night. See you guys We're going to later. see you again. It was really nice Yeah, it was really nice meeting you. Então vai ser. Ok, o canadense ali. Tá. Ok, continuando. Passei em outubro, tinha muito tempo pra viajar e resolvi baixar o aplicativo. E aí eu fico voluntariando, agora, né? Tô voluntariando em hostels, apesar desse aplicativo. Peraí, mas vamos voltar, porque o objetivo é trocar uma ideia sobre o nomadismo. Você é uma nômade, você está nômade, só que é um nômade que faz... Um nômade que não é digital. Você está nômade, mas você está fazendo voluntariado, enfim, você está trabalhando, mas trabalho, troca de hospedagem e alimentação, meio que é isso. Eu descobri no TikTok, eu tava olhando no TikTok, apareceu uma menina, influenciadora digital, assim, gravava vídeos pro TikTok falando sobre as experiências de viagem dela. Aí eu já tava querendo viajar, ela falou, como ela conseguia viajar tão barato, ela falou desse aplicativo, Worldpackers, que tu trabalhava na recepção dos hostels em troca de acomodação, às vezes até comida eles te davam. Resolvi pesquisar mais a respeito. Esse Worldpackers, um site que tu baixa e tu tem que se cadastrar tudo lá e tal. E aí tu pode aplicar para vários lugares, tem até fazenda que tu pode se aplicar e tudo mais, mas eu queria ficar em cidade grande, então eu me apliquei para hostels. Cidade grande, uma ilha não é grande. Mas é bem grandinha, para 150 mil pessoas a cidade que a gente tá. Aí eu me apliquei para várias, quando eu tava lá em Porto Alegre ainda, né, eu queria viajar, me apliquei para vários lugares em Londres, porque eu queria ir para uma cidade grande, assim, tipo Londres, tem 8 milhões de pessoas, me apliquei para vários lugares, um me aceitou e eu já, 2 semanas depois, já tava lá, já comprei passagem. Eu tava com bastante medo no começo. Deu pra ver, tava com medo, 2 semanas depois já tava em Londres. Não, eu baixei, eu resolvi dar uma chance pro aplicativo no mesmo dia, eu vi o vídeo da menina lá falando desse site, no mesmo dia eu entrei, me apliquei no site, apliquei para vários hostels, uns 2 dias depois me aceitaram naquele hostel lá. E já marquei a viagem, já comprei a passagem, 2 semanas depois estava indo para Londres, sem saber onde eu ia depois. Mas eu tinha um plano, né? Meu plano era usar esse aplicativo para ir para outros lugares depois. Aí em Londres, eu trabalhei num hostel lá, e eles me deram tudo, eles me deram acomodação, me deram comida, então eu não gastei praticamente nada, gastei no metrô, gastei na passagem, obviamente. E aí enquanto eu estava em Londres, eu achei esse lugar aqui para eu ficar, aqui eles não me dão comida, né? Mas tipo, eles me dão acomodação. Enquanto eu estava aqui, achei o lugar para ir para Praga, que semana que vem eu vou ir para Praga fazer a mesma coisa. Semana que vem para Praga. E aí, quando eu estiver em Praga, vou ver o próximo lugar. Quero ir para Itália, né? Mas não sei. Mas é uma coisa bem... Não sabe onde tu vai estar amanhã. Agora eu sei, eu estava em Praga no próximo Você lugar. tem uma programação, mas é a curto prazo também. Sei lá, uma semana, 2, 3 máximo. Não, até 1 mês e meio eu já sei onde vou ficar, tá em Praga. Tá. Você vai ficar 1 mês lá. Sim. O mínimo que tem que ficar lá é 1 mês. Geralmente os hostels não aceitam menos que isso, assim. Você não tem 18 anos, não? Você tá mentindo. Você tem cadê o passaporte? Mostra aí, deixa eu ver. Eu estava morrendo de medo. Eu cheguei meus pais me levaram no aeroporto e tudo mais. Só que aí na parte do embarque eu tinha essa parte é difícil, levar no aeroporto. Alguém tem que levar, senão, como assim? Eu vou viajar ao mundo, alguém tem que me levar no aeroporto. Sim, eles me levaram, né? Abracei meus pais e tudo mais, entrei na parte do embarque, tava sozinha, me tremendo. Eu lembro que tem depois que tu entra na parte da imigração lá, tu tem que sair do Brasil, tu tem que passar, tipo, por uma saída do Brasil, tipo, Sim. tinha que dar o passaporte lá, tipo uma imigração de sair do aeroporto do Brasil. Eu lembro que eu fiquei me tremendo, pra dar o passaporte, tava me tremendo, tava morrendo de medo,
com medo de perder o voo e tudo mais. No voo, sabe, quando levantou, eu tava do lado de uma mulher, tava me tremendo. Morrendo de medo. Quando eu cheguei, eu tava morrendo de medo, mas... Mas você tá com fui com medo mesmo. Mas você tá com medo ainda? Não, agora tô São outros medos. não, agora eu tô mais tranquilo, mas quando eu saí eu tava morrendo de medo. Mas a minha mãe disse mesmo, antes de eu... A última vez que eu vi ela falou: eu sei que você tá com medo, mas vai com medo mesmo, que tu... Mas sua mãe já viajou? Não, nunca viajou sozinha, assim. Mas ela foi uma boa conselheira, mesmo sem ter viajado. Não, já viajou, mas. Não passeio. sozinha, assim. Não, mas passeio, já fui. Com a família, assim, com meu pai e comigo, assim. Mas aí eu falei pra ela: ai, tô morrendo de medo. Mas eu nunca pensei em desistir, né? Mas eu falei pra ela: tô morrendo de medo. E minha mãe falou: vai com medo Você mesmo. nunca pensou em desistir, cara? Não. Peraí. Vamos dar uma pausa aí. Refletindo, como assim você nunca pensou em desistir dessa viagem agora? Eu já passei por perrengue, já fiquei com medo, sim. Mas eu nunca pensei em desistir. Nunca ver aquele pensamento assim, quer saber, eu vou embora agora, sei lá, vou embora. Não, porque eu não aguento mais. Porque todos os perrengues que eu passei eu sabia que era pro meu crescimento. Então... como é que eu explico? Não, eu entendi, mas eu tô só tentando ver que se tem algum momento, cara. Nunca pensei em desistir, porque eu sabia que tudo ia ser pro meu crescimento e também se eu voltar, eu sempre posso voltar, é o que eu penso, assim, se eu quiser voltar pro Brasil amanhã, eu posso voltar, pego a passagem e volto, tá minha família me esperando lá, mas não tem nada me esperando no Brasil, assim, a minha faculdade só começa em outubro, então se eu quiser voltar agora, eu vou ficar trancada em casa, então eu, mesmo passando por perrengues, eu acho que é melhor ficar aqui aprendendo do que trancar em casa. Mas o que é passar perrengue pra você? Nessa sua vida agora, que tipo de perrengue? O que é perrengue pra você? Passar por umas coisas difíceis, assim, agora que nem eu fui pra outra cidade na Grécia agora, né? Ontem? Acho que foi ontem, eu fui pra outra cidade. Aí caí lá, fiquei com o pé todo fugido, meu pé. Eu fui num restaurante, ainda meu cartão não passava, eu tinha que pagar eles, meu cartão não passava, então eu não de perrengue. Aí eu pensei, nossa, se eu estivesse no Brasil ia ser muito mais fácil, mas eu não pensei em voltar, assim, até minha mãe falou, minha filha, porque eu tava com o pé todo fugido, né? A minha mãe, minha filha, se tu quiser voltar aqui pra casa, pode voltar, mas... E voltar pra fazer o quê? Então... Meu cartão não passou no caso, eu vou voltar pro Brasil. Eu dei um mau jeito no pé, não quebrou, não fez nada, porque você tá aí de boa. Não, tá melhor. Machucou, assim, na hora assustou, mas depois você viu que não era nada. Tava quase chorando no meio da rua, mas tava... Tudo deu certo. Não, é diferente de acontecer alguma coisa grave e falar, cara, fudeu, tem que alguém me socorrer, sei lá. Mas eu fui burra também, eu pulei de um lugar bem alto, assim, olhando assim embaixo não parecia tão alto, mas aí quando eu pulei, era mais alto que eu, o muro que eu pulei ali. Mas agora eu tô melhor já, né? Quantas vezes você pulou e não machucou nada? Realmente. Não tem problema. Normal. Mas enfim, já passei por uns perrengues, assim, desde o começo já passei por perrengues, mas nunca pensei em voltar. When is Andrés? Ok. Ele tá comprando uma cerveja ali. Cara, o que seus pais acham disso? Eles... Eu já te perguntei, mas eu queria saber de novo. Assim, Pergunte. Da onde que você teve a ideia, certo? Sim, eu sempre quis viajar, desde que eu era criança. Você lembra do momento que você chegou pra eles? Teve um dia, uma hora, você chegou e falou, mãe, pai, chega aí, senta aí. Assim, eu desde 2018, assim, desde o 8º, 9º ano, antes de eu entrar no ensino médio, eu já falava de viajar. Falando, eu só vou ver aqui pra... Não, tudo certo, eu só vim ver. Ok. Eu já falava, desde 2018, 2019, de viajar depois do colégio, porque eu sabia que tinha gente, especialmente nos Estados Unidos, muita gente faz isso, tira um ano pra viajar antes de estar no colégio, então meus pais já sabiam que eu meio que queria fazer isso. Aí, já tinha falado várias vezes com eles sobre isso, já tinha planejado até de tirar um ano pra mim. E antes de eu fazer o vestibular da URGS, saiu o calendário da URGS para aquele ano, que ia começar só em maio, as aulas, para o primeiro semestre e para o segundo semestre em outubro. Aí minha mãe viu o calendário antes de mim e ela chegou e falou assim, as aulas da URGS só começam em maio, né? Tu não quer dar uma viajada até maio? Porque a minha mãe ela já sabia que eu queria viajar. Aí eu falei, é verdade, o segundo semestre começa em outubro, inclusive, né? Se eu passasse no segundo semestre seria melhor ainda. Aí eu fiz vestibular e não passei, inclusive, no vestibular, mas usei a nota da ENEM e passei. Em Direito na URGS, só pro segundo semestre.
Então só em outubro. Aí meus pais já sabiam que eu queria viajar, assim, a gente tinha falado com a minha mãe sobre viajar. E quando eu vi o vídeo da menina no TikTok, lá pra esse site do World Packers, eu me apliquei e tudo. Já tinha aplicado para vários hostels, cheguei para meus pais e falei a ideia. Só começa em outubro as aulas, né? Acho que eu posso dar uma viajada até outubro. Minha mãe aceitou, porque ela já sabia o que eu queria. Meu pai também já sabia o que eu queria. Mas a minha mãe, os dois me apoiaram muito. Mas o meu pai é bem preocupado com essas coisas. Ele já falou, mas que site é esse? Sabe se é um site seguro? Daqui a pouco não é um site que trafica a pessoa, não sei o quê. Não, a gente não sabe se é seguro. Mas aí eu mostrei tudo, porque eu já tinha tudo planejado, assim, há um tempo já tinha pesquisado, uns 3, o hostel já até tinha me aceitado quando eu falei com eles. Nossa, premeditado. Aí eu mostrei pra eles, mostrei o hostel, meu pai, principalmente meu pai, né, pesquisou muita coisa sobre o hostel, pesquisou sobre Londres e tudo mais. Aí ele viu que era uma coisa segura, tipo, o site é seguro e tudo mais. Os ele reviews, falou, né, cara? Porque tem um monte de review, né? Sim, aí meu pai, inclusive, que comprou a passagem pra mim. E aí eu fui, assim, porque meus pais eles sempre souberam que eu queria viajar. Tenho falado isso há vários anos. Mas eles não... Eles já viajaram, se for, pra fora do Brasil. Mas a passeio. Não. Beleza, mas então a inspiração não foram seus pais. Quem foi a inspiração? Eu acho que eu nunca tive uma... Como assim? Nunca teve? A gente já conversou antes. Tu tem inspirações de pessoas que viajam, assim, que nem tu? Da minha família, fui eu primeiro. Da minha família também não. Não, eu fui o primeiro. Você não foi a primeira. Olha, de fazer mochilão, assim. Não, de ir pra fora do Brasil. Não, aí não mesmo. Então, é porque é óbvio pra você, mas é legal contar. Não, mas ninguém fez esses mochilão, assim, minha família, mas viajar pra fora Morar fora, quem mora fora da sua família? Minhas irmãs. É verdade. Mas, gente, eu tô levantando a bola aqui pra você cortar. Tá sabendo mais de família do que eu, né? Você já me contou, Já né? tenho duas irmãs que moram fora do país, realmente. Duas filhas do meu pai, elas não são filhas da minha mãe, meu pai são de outro casamento. Elas são bem mais velhas que eu, as duas têm 30 e poucos anos já. E as duas, quando fez 18 anos, já tinha começado com... Meu pai ele já sabia que eu ia sair junto com ele. Você três viajantes, então, exploradores. Uma irmã. Uma irmã, quando tinha 18, começou a faculdade e foi fazer um curso de inglês nos Estados Unidos. Hello! Understand? Estamos gravando um podcast. It's a video. Come here, vem cá. Don't you wanna appear in the podcast? Entendeu português, entendeu, né? Enfim. Pois ela falou inglês também. Mas uma irmã foi fazer um curso de inglês por 6 meses na Califórnia, nunca mais voltou, foi fazer 6 meses. Não, mas 6 nunca meses mais já mesmo, nunca mais voltou. Nem não, pra passear? Pra passear. Mas é pra ficar 6 meses, tá morando lá, ela conheceu um americano, casou com um americano, conseguiu um green card, se divorciou do americano, casou com um irlandês, agora tá com o irlandês, tem filho e tudo com o irlandês, tá há 20 anos já lá, quase. E a outra saiu com uns 20 e poucos, assim, pra fazer a mesma coisa. Foi fazer saiu bem velha, né? Saiu muito atrasada. Sim, 21 anos, 22 anos. 22. A vida dela estava acabada já, ela foi para os Estados Unidos e nunca mais voltou. Aí, agora eu tô saindo do país. Saiu. Tava até... Não, eu vou voltar. Não, você tem que seguir as irmãs aqui. Aí tava até meus tios até falando... Tu já sabe, né? A terceira filha saindo do Brasil, tu sabe que ela não vai voltar, mas eu vou voltar. Porque eu não quero morar no Brasil pra sempre, mas voltar... Hello! We're recording a video about our trips. Yeah. 3 million people are watching now. Eles acreditaram, acho que. Sim, a gente tá famoso, tá ao vivo, inclusive. Aí meus tios falaram, vai ficar pra sempre, vai sair, não vai mais voltar, mas eu vou... Eu vou ficar legal, então não se incomode não, pode continuar falando, porque eu quero ver se não pausou, porque minha memória tá cheia. Tá. Só isso. Mas vou voltar pro Brasil, não quero morar lá pra sempre, mas voltar pra pelo menos começar a faculdade, acho uma experiência legal. E como é que tu saiu do Brasil? Inclusive, tá? Não, é que você não tem noção o quanto é diferente isso. E, claro, pela sua idade. Aí vem todos os pré-conceitos. Pré-conceitos que existem.
Por você ser mulher, por você ter 18 anos, por você ser novinha, né, nesse sentido, por você nunca ter feito isso sozinha. Tava me tremendo esse dia. Não, mas isso é mais normal. Eu já tinha saído do Brasil, agora eu fui sair de novo, deu frio na minha barriga. Aí eu falei, como assim? Normal, cara, mudança. Por mais que você saiba que você vai voltar para o Brasil, traz uma certa. Eu acho que isso me acalmou bastante, assim, quando eu tava. Eu tava com muito medo, mas pensei, qualquer coisa, eu volto pro Brasil. Se eu quiser, qualquer momento que eu quiser, eu volto pro Brasil. Se eu fosse seus pais agora, eu ia falar o seguinte. Olha, a gente tá sem dinheiro, desculpa, não dá pra dar nem um euro pra você mais. Se vira aí, fica aí. Eu tô dependendo do dinheiro deles, estão me mandando dinheiro pra sobreviver. Eu ia fazer só um mês, assim, só pra dar não, tô zoando. Eu voltava, eu não tenho dinheiro, gente. Tô trabalhando, mas não ganho dinheiro. Não, você ganha, porque você poderia estar fazendo o mesmo trabalho em um outro hotel e tá pagando aqui. Quanto custa aqui o. Não, eu acho que é um ganho pros dois, provavelmente, sim. porque é o que? Uns 20 euros por dia aqui dá 600 euros? 600 euros. Então, 600 euros é quase 14 mil reais. Não, eu economizo um dinheirão, quase R$1 milhão. Eu economizo um dinheirão aqui, mas eu acho que eles, se fossem contratar uma pessoa, eu acho que eles gastariam mais. Mas o que suas amigas, amigos, sei lá, o que eles falaram quando você contou também, que você fazer isso? Teve alguns que me apoiaram bastante, que falaram, é uma escola da vida, tu vai aprender muito, vai ficar muito independente. Mas teve uns que falaram, eu ficaria aqui no Brasil. Não. Fique, né? Você ficaria? Esse cara. É de jeito, perspectivas diferentes de vida, eu acho. Tem gente que prefere ficar, né? Não é o sonho de todo mundo, tipo, fazer o que eu tô fazendo. Tem gente que me apoiou bastante, todo mundo me apoiou, na verdade, né? Mesmo os amigos que falaram que não fariam a mesma coisa, falaram, mas se tu quiser, tu faz, assim, eu não faria, mas. Esqueci o que eu ia dizer agora. Não, entendi. Mas teve. Você tava. Eu já vou pro assunto quente logo. Você tava namorando na época? Não quiser falar, não fala, mas é só pra. Não, porque é interessante. Quando a pessoa está tendo um relacionamento no Brasil, e aí ela tem o sonho de morar fora, ou de viajar. E a outra pessoa não vai, não quer, não pode, sei lá o que. Aí, e agora? Então é interessante o seu exemplo. Eu acho que é melhor tu, pelo menos na minha opinião, é melhor tu fazer o que tu quiser, tu não deveria ficar por ninguém. Se uma pessoa quer que tu fique e tu quer ir embora, tu não fica pela pessoa, porque tu tem que se colocar em primeiro lugar, assim. Prioridade. Não quer dizer que você não gosta da outra pessoa, mas é uma questão de escolha, de choice. Eu acho, o que eu falei para as minhas amigas, inclusive, amor não sustenta um relacionamento, então, por mais... Deixa eu pegar a caneta pra anotar isso aqui. Realmente. Amor não sustenta, tá bom. Porque eu já tive essa conversa com as minhas amigas também sobre morar fora e ter um relacionamento à distância, assim. E teve até, eu falei já pra ti, né? A minha amiga que agora tá morando em outro estado e continuar namorando à distância. Tudo bem pra ela, se for tudo bem, né? Mas ela falou, mas é que a gente se ama. Mas é que não é só o amor que sustenta o relacionamento. Tu tem que ter objetivos iguais. Se o meu objetivo é viajar no mundo, assim, não quero morar no Brasil pra sempre agora que tô viajando, mas vou voltar pro Brasil. Mas não quero morar no Brasil pra sempre. O objetivo da pessoa é ter um trabalho estável, sempre, morando na mesma cidade, são objetivos diferentes, não importa se a gente se ama, assim, infelizmente, eu acho muito melhor tu terminar, assim, pra poder viajar, né? Porque depois aí, eu tava falando com uma amiga sobre isso, depois, tu termina por qualquer outro motivo e tu deixou de aproveitar uma coisa que tu sempre quis por uma pessoa, assim. Yamas. Depois dessa, só me Yamas. Yamas é saúde, em grego. Mas no começo tu fica bem depressivo, assim, né? Antes de eu viajar, tava bem depressivo, assim, términos e tudo mais, mas depois tu viaja, agora tu tá tranquilo, assim, conhecendo novas pessoas e tal, tendo novas experiências. Então... aprendendo outros idiomas, né? Sim, muito. Que idiomas que tu tá aprendendo nas tuas viagens? Eu sempre aprendo. Então, o último agora é o espartano, na verdade, né? Realmente. Espartana. Não, Idioma espartano. Nesse rosto só tem americano, canadense, então é... E chegou um brasileiro aí.
pela primeira vez. É muito louco isso. Eu acho que vale falar sobre isso também. Que eu sou o primeiro brasileiro que você encontra aqui na Grécia. Aqui na Grécia, né? Em Londres foi a minha primeira parada. Eu saía na rua, assim, umas 5, 6 vezes por dia, eu via gente falando brasileiro na rua. Eu lembro que eu ficava ligando para as minhas amigas do Brasil, enquanto eu falava tipo, eu ligava para elas, falava português no meio da rua, sempre tinha alguém que falava, brasileiro, sempre tinha brasileiro, todo lugar em Londres. Aí aqui eu cheguei e fiquei 3 semanas, não vi nenhum brasileiro chegava aqui no hostel, quando eu saía na rua, não vi ninguém falando português, estava convencida de que eu não ia conhecer nenhum brasileiro. Aí veio a canadense, a minha, tipo, ela também é voluntária, né, ela falou, tu viu que chegou um brasileiro, depois de 3 semanas, tu viu que chegou um brasileiro aqui no hostel? Eu sei, meu Deus, chegou um brasileiro. Como assim? Né? O único brasileiro que eu conheci, inclusive. Então, eu sempre conheço brasileiros. Quando eu quero conhecer brasileiro, eu vou pra hostel. É simples assim. Mas aqui eu tava no hostel há 3 semanas, não tinha chegado ninguém. Então, Tanto que não chegou mais ninguém, é só a gente. É verdade. Mas eu fico a maior parte do tempo em hotel ou Airbnb. Então, assim, não é mais caro? É mais caro, verdade. Então, mas eu venho para hostel não pelo preço, é para interagir mais, por mais que eu fique trabalhando um tempo, é que você vê, tipo, tá cheio de gente e tal, eu tô trabalhando. Mas eu tô vivendo, eu não tô passeando, eu não vou embora. No sentido, cadê? Quem que tá pegando? Deixa eu falar pra ela. Eu acho que é a cara dele, sim. Será que vai ficar meio Ela me fala isso, sabe? Ficou ruim? Eu acho que sim. Não, ruim não, mas você não quer falar pra ela lá que eu vou deixar assim? Ela até foi dormir já, a gente liga. Então liga lá. Quer pegar mais uma? Pois é, eu tô acabada. Já vamos dar uma volta aqui também. Já vou dar a volta aqui, ó, pra mostrar um pouco. A cozinha do hostel. Pronto, a cozinha é muito legal esse hostel, cara. Muito, realmente, gente, aqui muito bonito. Então. Mas, ó, isso aqui é fria, pode pegar. Eu ganho de graça. Não, quem trabalha aqui ganha, né? Eu tenho que pagar. Aqui não me dão comida, mas me dão cerveja de graça. Mas é quase a mesma coisa, né? Agora tem que posicionar certo aqui, eu acho que é aqui. Eu tô bem acabando já. Ó, vou deixar mais de você agora. Pra dar uma aparecer. E que você falou de sonho, beleza, sonho, você tinha esse sonho desde criança. Mas será que não foi inspirado nas suas irmãs? Ou não, assim, porque eu não sei. Talvez inconscientemente, assim, mas eu lembro quando eu tava, sei lá, 2014, 2015, eu tinha uns 9, 10 anos, eu lembro que eu comprava aqueles livros de, tipo, turismo, sabe, tipo, a Califórnia, aí, sabe esses livros de turismo que tu acha em livraria? Sim. E aí eu ficava lendo, ficava vendo esses lugares, eu tinha uma lista de lugares que eu fazia, de lugares que eu queria conhecer no mundo. Seus pais viam isso, será? Sim, minha mãe, principalmente minha mãe, meu pai nem tanto. Mas eu lembro que eu fiz tipo um mini livrinho pra minha família, chamado 1000 lugares para conhecer ao redor do mundo. Cadê esse livro? Ele existe? Tem que achar. Ele existe? Mas eu lembro que eu fiz um livro pra minha família, 1000 lugares ao redor do mundo para conhecer antes de morrer, uma coisa assim, uma coisa assim. Então eu sempre pensei em tipo, viajar e tal. Agora você imagina quantas pessoas fazem isso e não vão realizar o sonho. Agora é bem pesado isso, mas... Realmente. Eu acho que as pessoas é mais falta de ou medo, mas mais falta de proatividade, assim, tipo, se tu der uma passagem pra pessoa, né, tipo, tudo sim. planejado pra pessoa, a pessoa vai. Agora a pessoa tem a proatividade. Mas a pessoa tem a proatividade de correr atrás, assim, de, tipo, achar o site, aplicar pro site, porque eu por exemplo, tipo, eu queria muito viajar em 2018, 2019, mas eu não sabia por onde começar. Aí, sei lá, em 2021, 2022, como eu já estava mais perto, né, de eu acabar o ensino médio, comecei a pesquisar, comecei a ver os vídeos no TikTok das pessoas viajando e tal, corri atrás, eu baixei o aplicativo, apliquei para todos os hostels, tinha que fazer todo um currículo, assim, então eu fui realmente atrás, assim. Tem gente que quer muito, não muito, né, quer viajar, gostaria muito de viajar, mas não corre atrás, aí. Não, a minha visão sobre essas pessoas é o seguinte, ela não quer.
não tá com prioridade. É. Eu sonho. Um monte de gente vai falar comigo, eu sonho fazer isso que você tá fazendo. Tá, onde tá esse sonho? Ele tá aqui na fila, tem 6 na frente. Aí não vai chegar nunca. Então o meu também é na frente. Pum. Aí na frente eu deixei todos os outros secundários para poder realizar esse. Senão não vai, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Também tem gente que não quer passar por muitos sacrifícios, assim, tipo, eu conheço pessoas, amigos meus, que querem muito viajar, mas não ficariam em hostels, por exemplo, quer ficar no hotel. Sacrifício, mas é que tá. Esse sacrifício é horroroso, sério. Qual o sacrifício? Não, mas eu já falei com alguns amigos meus que também querem viajar, assim, e eles falaram, não fica em hostel, quero ficar em hotel muito bom, quero comer em restaurante, não vou comprar coisa no mercado, quero pegar, sabe, quer gastar muito, tipo, aí acaba... Cara, ontem mesmo eu dei entrevista aqui, né, eu tinha te falado, pra TV, falando sobre nômade digital. E aí perguntaram pra mim, mas como funciona e tal? Eu fui falando o que eu vejo, né, não sou o dono da verdade, mas o que eu vejo dos outros. E muita gente não viaja, não vai se tornar um nômade digital, ou fazer um mochilão, ou período sabático e tal, porque tem a mentalidade de turista que quer ficar dentro de uma banheira, ou na beira da piscina o dia amigos todo. assim, que preferem não viajar do que viajar passando uns perrengues, assim. Mas é perrengue, vivendo, normal. Mas até... Lá ele com certeza dorme na cama de solteiro, num cantinho do quarto, sem ar-condicionado talvez. Aí quer viajar, quer ficar no chalé, nas montanhas. Mas eu, por exemplo, quando eu comecei a viajar, eu já sabia que eu ia passar por uns perrengues, assim, tipo, não ia ser tudo flores, mas que tudo ia me ajudar, tipo, ia ser tudo uma experiência, tudo ia me ajudar a crescer. Eu sabia que eu ia passar por perrengues, passei perrengue desde o começo, mas é tudo história pra vontade, eu sabia que nem tudo ia ser flores, mas que ia ser legal toda a experiência, sabe? E é muito interessante, por exemplo, a sua mala. A lenda da mala. A mala de caber na... Então, eu não estou te julgando, não é isso. Só estou falando o quanto o perrengue que você passa hoje, daqui a pouco você fala, cara, aquilo não era perrengue, não. É uma situação que era só eu olhar e falar, tá, beleza, a gente segue. Por exemplo, qual é o problema da sua mala hoje? Eu tô com muito medo de não aceitarem a mala, porque quando eu fui pra Londres, e de Londres pra cá, eu paguei mais pra eu poder despachar a mala. Mala não, mochilão. Eu vim só com uma mochila enorme pra Londres, e de Londres pra cá só com a mochila enorme. E aí eu despachei, porque era muito grande. Não, pode falar, não precisa parar, eu vou olhar algumas vezes ainda. Ok, eu despachei porque era muito grande a mala, tinha que despachar, tu não podia entrar num avião com ela. Sim, por que não pode entrar com o avião com uma mochila desse tamanho? Porque não é o tamanho certo. Enfim. É isso. Ok, aí despachei. Então, mas isso não é perrengue, isso é falta de conhecimento, você adquiriu. Beleza, próximo agora. Isso não foi um perrengue, assim. Mas aí agora, é muito mais caro pra tu despachar a mala. Eu paguei 20 euros pra ir daqui até Atenas e se tu quisesse despachar uma mala era 30 a mais. Não faz sentido pra mim. Aí eu falei com meus pais, vai ficar 50 euros, não 20, vai subir pra 50 pra poder despachar minha mochilona. Aí eu falei com meus pais e chegou na conclusão de que era melhor comprar uma malinha minúscula que eu pudesse entrar no avião e não despachar mala nenhuma. E a minha mochilona ia virar uma mochilinha. Só que eu tô com medo. Mas eu te expliquei. Porque esse tipo de coisa, muita gente não sabe, igual você não tá sabendo agora. É normal não saber, eu também não sabia. Mas hoje eu sei, então pra mim é de boa. Você carrega uma mochila normal, uma mochila. Você não vai ser uma mochilona. Não, uma mochila, igual a minha que tá aqui atrás. Acho que vai ser. É uma mochila, beleza. E uma malinha normal. É isso aí. Mas se comprar uma mala desse tamanho, uma mala de criança. Eles falaram, no máximo 40 centímetros. Aí eu vi na loja, ou era 55 ou era 36. Eu pensei, Eu sei, mas você vai... Mas eu vou botar tudo pra conseguir lá. Eu sei, mas é engraçado, você vai rir disso depois também. Mas é óbvio, você tá com um volume menor que eles exigem, então não precisa se preocupar, entendeu? É que eu tava com medo deles falarem, porque eu fiz o check-in já, e eles falando, one small bag only, tava ali no coisa. Eu pensei, one small bag, a minha mochila não vai ser a minha. Aí eu vou chegar lá e eles vão dizer, one small bag, não two small bags. Aí eu tava com medo, entendeu? Mas eu acho que vai dar tudo certo. Não, eu já te ensinei os esquemas também pra conseguir passar, né? Não preciso falar aqui, mas tem os esquemas já. Mas eu tava até falando pro meu pai é muito preocupado com essas coisas. Aí eu até falei pro meu pai,
tô com medo dele, porque tava fazendo uma mala só, não 2 malas, tô com medo deles me barrarem, então meu pai já. Tá, mas se te barrarem, tu consegue pagar. Você prende. Não, meu pai é muito preocupado, assim. Mas é até bom porque ele cuidou de tudo. Ele fez um plano de saúde pra mim que não sei. Não vai usar, eu acho. Mas ele fez um plano de saúde pra mim, ele botou um 4G no celular pra mim, ele fez tudo pra ser o mais confortável possível. Qualquer coisa que tá comigo, eu tava com meu pé ruim, ele tava falando assim. Ele começou a pesquisar, ele falou, tem um hospital a 3 quadras de onde tu tá agora, se quiser ir pro hospital. Eu tô te olhando pelo satélite, pega a esquerda. Ele tem uma autorização, sabe de tudo. Seu pai é agente secreto, alguma coisa? Sim. Ele trabalha no FBI então na verdade chegou a hora de revelar pra você. Eu sou contratado do seu pai. Meu Deus. Ele é meu chefe, ele Meu Deus, meu big boss. E eu tô aqui trabalhando. Não ficaria surpreso se meu pai não sabe tudo, ele tem uma autorização. E ele fica pesquisando. Eu falei que eu ia pra essa outra cidade ontem, né? Eu fui pra outra cidade, não sei nem falar. Retino, é o que eles falam. Que é no caminho pra Rania, né? Eu falei para os pais, tô pensando, eu falei o quê? 10 da noite, tô pensando em amanhã ir pra Retino. Fui dormir, acordei, tava meu pai, uma lista de coisas. Pesquisei sobre essa cidade. Nossa, vai pra esse lugar, que o Porto é muito legal, não sei o que, você saber de tudo, saber mais que eu. Porque eu cheguei lá sem saber o que fazer, assim, eu sabia de tudo na cidade. Então... Não, muito bom, eu não acho isso bom, ruim, não. Não, mas na boa, quem tá fazendo as coisas é você. Eu tô vendo aqui, você que tá fazendo, não é ninguém. Então, na verdade, você tem um suporte, isso é incrível. É incrível. Não, é bom e é ruim ao mesmo tempo, assim, porque é bom porque ele me dá todas as informações, assim, eu sinto bem protegida. Sim. Porque ele sabe onde eu tô, ele pesquisa as coisas. Antes de eu vir pra cá, eu cheguei aqui, eu não sabia nada de lugares turísticos, de como pegar o ônibus e tal. E ele falou, eu cheguei no aeroporto, eu tava sem internet no avião, né, mas eu cheguei no aeroporto, aí pegou a internet e veio um monte de mensagem do meu pai. Pra ir do aeroporto até o teu hostel, eu pesquisei o endereço do hostel. Pega o ônibus 6 e aí tu pode dar tudo, sabe? Não, então, é muito legal isso. Muito legal isso. Eu também sou pai, tenho uma filha de 22 anos, mais velha que você, né? Só que, cara, na boa, o maior prazer que tem é quando você faz por conta própria. Então, assim, você sabe andar de bicicleta? Sei. No começo é muito legal andar com a rodinha e alguém segurando, é muito legal. Eu falo, porra, tô mais seguro. Só que é muito mais legal quando tira a rodinha. O frio na barriga, a emoção. E você vai andar do mesmo jeito. O que eu disse, tem o lado bom que tu se sente segura, Sim. mas tem o lado ruim que eu sempre falo com meus pais, de 2 em 2 dias eu falo com meus pais. Aí eu falo dos meus planos pros meus pais, porque eu vou pra Praga, não sei o quê. E a minha mãe sempre, que legal, tu vai pra Praga, meu pai. Não, mas toma cuidado que em Praga, eu vi que tem muitos assassinatos em Praga. Nossa. Aí, parece que ele tá, tipo, eu sei que ele fica muito feliz por mim, mas parece que ele nunca tá feliz, parece que ele tá muito preocupado, assim, porque ele é muito preocupado. Não, mas é que talvez a palavra, eu vou defender seu pai agora. Não é defender, vou jogar pro lado dele agora. Não é preocupado, é querendo participar. De alguma forma, porque ele tá lá no Brasil. Não, mas não é preocupado. É preocupado, criatura. Não, preocupado é a pessoa que só fica falando. Seu pai é ativo, ele faz. Ele pesquisa, ele faz então, o ele faz. possível. Mas o que é legal? É a rodinha na bicicleta. É a rodinha. Que aí você vai tirando a rodinha. Então, por que você tá deixando seu pai pesquisar? Pesquisa você, pô. Você manda pra ele, pai, olha que eu pesquisei desse lugar que eu vou. Faz o contrário. Quando eu cheguei em Londres, eu sabia de tudo de Londres. Todos os lugares turísticos que eu queria ir, mas quando eu cheguei aqui já estava mais relaxada, assim. Mas o meu pai sabia de tudo. Então, mas começa a fazer isso, você vai ver que... Quer dizer, você vai fazer, você já está fazendo. Não sei que a gente está falando sobre isso ainda. Eu conheci uma tiazinha de 60 anos. Eu te contei. Cara, primeiro dia, eu estava lá no Brasil ainda, estava em um hostel lá em Pipa. E a Susan chegou no hostel e foi dormir, eu, ela, mais 2 homens. 3 homens e ela dentro do quarto. Ela ficou desesperada. E eu já entendi, né? Aí eu cheguei pra ela, fui conversando normal, de boa. E pra ela ficar mais à vontade. E ela morrendo de medo, parecia um cachorro, assim, quando cai no caminho de mudança, e fica com medo. E eu conversando com ela e tal, era a primeira viagem dela, sozinha, com 60 anos. Primeira. E ela tinha separado o marido, enfim, a história dela lá. O sonho dela era viajar e era a primeira viagem dela, o primeiro lugar que ela fica no hostel com 3 homens no quarto. Ela tava desesperada, assim, enfim, ela se acalmou 3 dias depois, ela tava saindo pra balada comigo. Foi uma farra. Então,
eu tô falando de uma tiazinha de 60 anos que começou a fazer o que você tá fazendo de uma forma bem mais leve, né, que ela fez no Brasil mesmo. Então, o que você tá fazendo agora é algo incrível, cara. Incrível mesmo. Não, isso é muito foda. É um bom exemplo pra tiazinha de 60 anos também. Não é pra quem tem 18 só. Não é. Pra mim. Eu fui viajar com a ideia de que eu sabia que eu ia passar por umas dificuldades, assim, mas que eu ia voltar muito mais independente, assim. Eu sabia que não ia ser tudo maravilhoso. Desde o começo, eu não desde o começo. Eu lembro que eu cheguei em Londres, que foi meu primeiro lugar, e era pra eu ter, tipo, internet no meu celular, mas eu não sei o que aconteceu, porque eu não tinha internet. Nunca tinha pegado metrô na minha vida sozinha, porque em Porto Alegre, que é a minha cidade, não tem metrô. Ok, consegui. Não tem metrô. Achei Floripa que tem, né? Eu tinha pegado metrô, tipo, em Nova York, mas com a minha mãe, ela viu tudo, assim. Vou até olhar a câmera depois dessa. A minha mãe tinha visto tudo Tinha também. pego o metrô em Nova York, gente. Ai, eu nem raiz. Dificuldade da minha vida. Mas eu tava na minha família, eles viram tudo, assim, eu não tive que eu saber as coisas, assim. Mas você tinha quantos anos? Uns 12. Relaxa, né? 12 anos saber viajar o mundo sozinho. Não, aí meus pais, minha família cuidou de tudo, assim. Nossa, então, como você era atrasada, hein? Você não sabia pegar um metrô em Nova York com 12 anos. Você é muito atrasada. Aí não sabia pegar metrô, nunca tinha pegado metrô sozinha, eu na minha vida, consegui pegar o metrô e chegar na estação que supostamente eu deveria chegar. Só que eu tava sem internet no celular e eu não sabia como chegar da estação de metrô até o hostel. E tava sem internet. Meu primeiro perrengue já tava anoitecendo já, mas eu tava bem tranquila, assim, porque eu sabia que eventualmente eu ia chegar no hostel, sair andando por aí, inclusive sair pro lugar errado, que era pra eu ir pra direita e pra esquerda. Achei uma pizzaria, o cara botou pra mim o endereço, aí consegui chegar, assim. Foi um mini perrengue, assim, quando eu cheguei, inclusive, no hostel, que eu consegui ter internet no celular, já tava 1000 mensagens do meu pai, porque a última vez que eu tinha visto meu pai foi no Brasil, eu tava sem internet desde o Brasil, fazia o quê? 12 horas que eu não falo com ele, ele tava achando o quê? Foi sequestrada, menina, né? Pegou o avião errado, foi parar na Dinamarca. Mas tava bem, eu sabia que ia ficar bem, assim, eu já passei por dificuldades, mas eu sempre soube que eu ia conseguir superar, assim. Cara, mas depois dessa, você acha que você vai passar esse tipo de perrengue? Ai, não sei, talvez. Como não sabe? O perrengue da internet não, eu acho que agora eu tenho internet e nunca mais. Não por ter internet. Cara, você tá assim. Quem viaja bastante, e você tá adquirindo isso, vai adquirir mais ainda, eu também, continuo adquirindo. A gente se adapta às realidades que a gente está vivendo. É adaptabilidade, esse é o verbo. Mas eu acho que o perrengue tu sempre vai passar, assim, então, mas o que é perrengue é algo que você foi por um caminho e não tem saída. Aí você se adapta. O que é se adaptar? Pega outro caminho. Ou volta, ou pergunta, ou pula por cima. É se adaptar. Então, perrengue é quando a pessoa trava, não consegue fazer. Mas se você se adapta, você vai conseguir fazer qualquer coisa. Cara, você está sem internet, o que você faz? Excuse me. Foi isso aí que eu fiz. Eu cheguei na pizzaria, excuse me. Então, não só na pizzaria, em qualquer lugar, qualquer pessoa na rua. O seguinte, meu amigo, eu tô sem internet, eu preciso de internet. Cara, roteia pra mim, faz um roteio aqui pra mim, eu deixo usar o seu. Primeiro. Eu usei o celular do homem lá na pizzaria. Então, é impossível você passar perrengue. Primeiro, como que tá o seu inglês? Tá bom, eu acho. Bom pra cacete. Tá muito bom. Muito obrigada. Tá muito bom. Você tá falando com o cara que fala inglês e ele não entendeu o que você tava falando de tão rápido. Então, eu falo rápido, realmente. Então, mas isso é porque você tá muito bem. Então, é impossível você passar perrengue quase em qualquer lugar do mundo. Uma dificuldade sempre vai passar, mas tipo, é uma coisa que tu consegue passar por cima. Então, assim, mas você se comunica bem, você sabe falar inglês. A minha mãe sempre fala isso, se você falar inglês, você vai ficar bem, vai ficar tranquila. Não, mas você só tem que pensar, quer dizer, você já sabe disso, não precisa ninguém te falar. Então, assim, aí tem, você tá sem internet, aí, ai meu Deus, e agora? Fica olhando. Não, pô, excuse me, eu cheguei. Foi muito esquisito, assim. Help me, please. Eu acho que tu tem que ficar, se tu tiver confiança em ti mesmo, tu vai conseguir superar os perrengues, assim. Porque eu sempre fui muito confiante de mim, eu acho, assim. Parece que sou uma egocêntrica agora, mas eu sempre fui muito confiante de mim. As pessoas acham, mas eu não acho. Eu sempre fui muito confiante, eu sempre achei que eu ia conseguir fazer qualquer coisa. Tanto que quando eu cheguei em Londres, eu tava sem internet, não sabia por onde ir, mas eu era confiante de que eu ia conseguir chegar em qualquer lugar. Sempre que eu passo por um perrengue, ontem mesmo, né, estava na cidade lá com meu pé todo
todo fudido, tinha que pagar o restaurante. Eu pensei, não, calma, eu vou conseguir, eu sei me virar, eu sempre faço isso, eu sempre virava, tá tudo certo. Então, Não, tem ontem, criança assim mesmo. ontem você ia passar um perrengue aqui. Conta aí o perrengue que você ia passar ontem aqui. De pedir. Aqui em Heráclio? Não, aqui ontem à noite. De pedir a comida. Pra pagar a comida. Eu tava. Não, aqui eu também sou burra. Não é tudo. Tá, continua, por favor. Eu tenho meu dinheiro só no meu cartão, não tenho dinheiro físico mais. Antes eu até tinha, mas eu gastei todo o meu dinheiro físico, tenho dinheiro só no cartão. Estava com o meu pé todo fudido da viagem, já caído. Tava aqui, não conseguia andar. Conseguia andar, né, obviamente, mas não queria andar várias quadras pra chegar no restaurante. E não tinha comida em casa, aqui no hostel, né? Não tava com comida no hostel. Aí eu pedi uma comida e, gente, é porque a Grécia é um lugar assim, meio atrasado, assim, só aceita cartão de crédito, que eu tinha cartão de débito só, e dinheiro, não tinha dinheiro. Achei um brasileiro, o anjo da minha vida, que pagou, inclusive eu te devendo 7 euros. Então devendo não pagou, é bom que eu botei o assunto só pra te lembrar, você tem que me pagar. Tá gravado meus 7 euros, 7 né? euros. Mas sempre acha um jeito, assim, aí eu mas consegui pagar a comida, pedir comida, que pagou pra mim. Mas eu te falei ontem isso. Cara, isso não é perrengue. Mais ou menos. Como Mais assim? ou menos, se não tivesse opção, tinha opção. Você ia pegar do emprestado do rosto e tal. Mas antes disso, eu falo muito sobre isso também com quem tá começando a viajar como nômade. Cara, você tá passando perrengue porque você quer. Por que você tá passando perrengue por não ter dinheiro? Porque você não tem dinheiro de papel. Eu falo, cara, tem dinheiro de reserva, usa o cartão, beleza. Mas você tendo dinheiro, pronto, não tem um perrengue. O perrengue, na verdade, são coisas que a gente vai aprendendo. O perrengue tá aprendendo com as coisas. Tem um ditado, tem um filósofo que fala essas coisas, que hoje tu é mais inteligente porque antes, quando tu não sabia da informação, tu passou por dificuldades por não saber da informação e agora tu sabe. Então é que nem o meu não ter dinheiro. Antes eu não sabia que era realmente necessário ter dinheiro em nota, passei pelos perrengues, não consegui comprar as coisas e agora eu sei que é bom ter dinheiro. Então não sei se faz sentido. Claro que faz, mas eu, por exemplo, quando eu comecei a viajar de novo agora, eu já sei que eu tinha dinheiro. Porque eu já olhei pra frente, cara, eu vou usar cartão, beleza. E quando eu não puder usar o cartão, uso dinheiro. É bom ter o plano B. Agora tô sem dinheiro nenhum, mas eu vou chegar em terça-feira, vou chegar em Praga terça-feira, daqui a 4 dias, e vou chegar a sacar dinheiro na coroa tcheca deles. Você vai continuar errando então, porque o Sérgio saca dinheiro aqui. Mas eu só tenho mais 2 dias aqui. Então, mas... Nossa, eu perdi esses 2 dias. Mas eu vou chegar em Praga. Eu vou chegar, vai ter uma casa de câmbio lá no aeroporto já, vou pegar um dinheiro pra eu, caso não dê meu cartão. É porque eu fiquei um mês em Londres, né, na Inglaterra, todos os lugares aceitaram meu cartão. Aqui eu cheguei, assim, uns 3, 4 lugares não aceitaram meu cartão e a maioria das vezes eu tinha dinheiro. Teve que lavar prato. Não, a maioria das vezes eu até tinha dinheiro, eu vim com dinheiro, só que agora eu já gastei tudo a última vez, não passou meu cartão e eu não tinha dinheiro pra pagar os caras. Aí eu tive que sacar dinheiro pra dar pra eles. Ei, mas me fala o seguinte, você daqui de Heraklion, você vai pra Atenas. Daqui a 2 dias. 2 dias. E aí vou ficar 2 dias só. Porque eu queria muito assim, ir pra Atenas, mas eu não vou ficar no hostel que nem aqui, né? Até quando eu tava em Londres, né? Eu apliquei pra hostels usando o World Packers lá, o meu site. Hostels em Atenas, eles me aceitaram, só que o hostel aqui parecia mais legal, parecia mais limpinho. Sim, queria muito mais. Aí eu acabei vindo pra cá. Mas eu queria muito ver Atenas, né? Eu tô a 1 hora de Atenas de avião. Sim. Aí eu pensei, tô aqui perto, vou ver Atenas, né? Gastei um dinheiro a mais, assim, pra pegar só um voo pra Atenas, depois pra Praga. Pô, mas é Passar Atenas, 2 dias. Eu quero ver. Não, celeiro da democracia, ali que nasceu tudo isso. Aí eu vou passar 2 dias em Atenas só, depois eu vou pra Praga. Pra fazer o meu voluntariado. Eles chamam de voluntariado, que tipo, porque tu não ganha dinheiro, né? Tu trabalha, tipo, meio período e eles te deixam ficar de graça. Aí eu vou ficar 1 mês lá, fazendo a mesma coisa no site, do World Packers. Enquanto eu estiver lá, eu vou pensar o que eu vou fazer depois, né? Quero ir pra Itália, vamos ver se vai dar certo. Mas dessa vez, faz na frente do seu pai. Faz antes dele as coisas. E você manda pra ele vai ficar muito bravo. Não, se estourar meu celular, não sei nem onde tá meu celular agora. Se estourar meu celular, vai ter uma mensagem do meu pai falando alguma coisa. Porque ele é muito preocupado.
Cuidado, vai, não é preocupado não. Preocupado é o cara que só enche o saco e não faz nada, só perde ajudando, pô. Preocupado. Então, faz na frente dele, aí ele não vai Se fazer. fosse pra ele, ia ficar no Brasil, assim, mas é que ele sabe que eu realmente queria muito fazer. Minha mãe sempre me apoiou muito. Ele me apoia também, me apoia. Sim, claro. Mas ele me apoiou com morrendo de medo, assim. Mas eu acho que ele sabe. Por que será, né? Meu filho tem 18 anos, vai viajar o mundo. Por que será que eu preciso me preocupar? Ai, meu Deus. Eu tô viva, eu tô 2 meses viajando, tô viva. Mas, cara, o que faz total diferença, 2 pontos. Você é muito comunicativa e você fala inglês. O inglês realmente. 2 pontos. Porque a pessoa pode falar inglês, mas se ela não for comunicativa, ela vai ficar. Não vai passar perrengue, né? Acho que isso é Não, mas eu sempre soube que eu ia passar por ele de qualquer forma. É que eu acho que eu cheguei com muita confiança pra ele, assim, a gente tinha tudo planejado já. Aí eu cheguei com meu pai e falei, pai, as aulas, passei já no vestibular não, passei pelo Enem, pelo SISU, minhas aulas começam em tal dia. Eu baixei esse aplicativo aqui, se quiser pesquisar, já tava tudo planejado, sabe? Baixei Tá, isso faz toda a diferença. esse hostel aqui, o endereço é tal, vou ficar nesse hostel, não sei o quê. Então já tava tudo planejado, assim, acho que eu passei uma segurança pra ele. Se eu quisesse só falar, vou sair viajar pra ele. Talvez ele não fosse tão... Cara, isso é perfeito. Não apoiasse muito. O que você está falando é planejamento estratégico também. Mas eu planejei só pra chegar lá. Quando cheguei em Londres, eu não sabia onde é que eu ia depois. Mas, cara, não importa. O que você fez, poucas pessoas fazem. Que é fazer o planejamento. E aí você convence. Porque é mérito. Você é privilegiada. Sim, porém é mérito seu. Não é do seu pai, nem da sua mãe, nem meu, nem de ninguém. Mérito de fazer. Isso daí eu realmente fiz tudo sozinho. Obviamente, o dinheiro veio dos meus pais. Sim, mas todo o processo foi eu. Assim, eu achei o site, eu que botei, apliquei as coisas, eu que fui morrendo de medo, fui dando assim. Não, imagina o momento que você está sentado no avião assim, aí ele começa aí, meu Deus. Não, eu tava morrendo de medo, sério. Eu lembro que eu botei um fone e comecei a ouvir uma música triste, assim, assim, meu Deus, o que eu tô fazendo, meu Deus. Aí tava uma mulher do meu lado, a mulher era portuguesa, inclusive. Ela perguntou pra mim, tu tem medo de avião? Mal sabia ela que não era medo do avião, não era medo da viagem inteira. Você falou assim, você tem tempo pra me escutar? Eu falei assim, tenho muito medo de avião, moça, por favor, segura minha mão. Ela tinha medo de avião, então ela começou a rezar em português. Nossa. Segurou minha mão e falou, Deus nos abençoe essa viagem. Aí você, moça, não é bem isso, não é só isso, não. Realmente, eu falei que ia fazer intercâmbio pra ela, que era mais fácil falar que eu tô fazendo intercâmbio do que toda a história. Não, mas eu também não conto tudo não. Dependendo da pessoa, eu conto, né? Mas dependendo, a pessoa não vai entender. Eu geralmente falo que eu tô fazendo intercâmbios. Mas, cara, o que você falaria pra uma... Você falaria pra Sara de 17 anos Nossa. que tá lá sem saber o que fazer e vai estar nessa fase de pra onde eu vou, o que eu faço na minha vida e tal. Que conselho você daria pra Sara de 17 anos? Hoje você olha pra trás. Nossa, eu fico pensando, um ano atrás, muita coisa mudou. Porque eu sempre quis viajar, que nem eu falei, mas um ano atrás, maio de 2022, eu tava com planos muito diferentes, na verdade. Eu sempre quis viajar, mas tava com planos bem diferentes, assim. Nossa, gente, é muita coisa pra pensar, assim. Eu ficaria bem chocada se falasse, se me dissesse que um ano depois eu estava viajando, eu acho que eu ficaria bem chocada, porque o meu plano era... Eu não sabia, na verdade, que a URGS estava atrasada, então eu achei que a URGS ia começar, tipo, em fevereiro. Não, mas assim, aquela menina, a Sara que tá sentada lá, tipo, pensando na vida, o que você falaria pra ela? Levanta daí e vai, não sei o quê. Tipo, que conselho você daria pra ela? Um conselho qualquer, hein? Só pra linha de raciocínio. Fazer as coisas mesmo com medo, assim, que nem eu viajei, assim, porque eu acho que eu nunca fui muito medrosa, assim, mas medo todo mundo tem, eu tava com medo de viajar, fazer as coisas mesmo com medo. Acho que talvez, não um ano atrás, mas talvez, assim, 3, 4 anos atrás eu deixei de fazer muita coisa por causa de medo, vergonha. Eu falaria pra, tipo, fazer, é que nem minha mãe fala, vai com medo mesmo, vai com vergonha mesmo, faz as coisas mesmo, assim. Então, eu acho que eu falaria isso, assim, pra Sara de 17 anos. Vai com medo mesmo, vai com vergonha, que tu vai crescer, assim.
Tipo, é a minha viagem, eu fui comendo mesmo e agora eu tô tranquila agora. Já faz 2 meses que eu tô viajando, parece faz 1 ano, mais até. Crescendo É horrores. outro tempo, cara. É outro tempo. É Sim, difícil explicar isso. Tô Ninguém viajando há entende. o quê? 2 anos e pouco já? Nós ficamos uns 5 no total, né? Mas agora 3 anos por aí. Não, é difícil explicar que uma semana não é uma semana. Não é, um mês não é um mês. Aqui parece que eu tô... Não, aqui na verdade parece que eu tô fazendo 1 semana. Porque eu acho que eu tô gostando muito. Mas em Londres... Mas é porque você não gosta, porque é outra. É tanta coisa, né? em Londres eu fiquei 1 mês, pareceu foi 1 ano, assim. Aqui pareceu que foi 1 semana, mas... Talvez porque eu tenha gostado bastante. Aqui foi muito melhor que Londres. E se você... E se você pudesse falar pedir algum conselho para Sara de 30 anos de idade? Eu tô indo longe, tá? Eu achei que tinha falado pra de 17, não Eu pra falei gente. que ia pegar pesado com você, né? Gente... Não, sei lá, eu vou fazer a pergunta mais fácil, então. Como que você acha que você vai estar daqui 10 anos? Eu acho que eu tô morando fora do Brasil. Você nem pensou para responder. Nossa, como que é o nome do seu pai? João. Cara, fica o tempo com ela, porque você já tá ligado. Eu ainda tenho uns 2, 3 anos no Brasil. Vou voltar Olha pro aí, Brasil. 2 anos, aproveita. Vou voltar. Tu falou que eu não ia voltar. Vou voltar pro Brasil. Eu acho que não vai começar a voltar. faculdade. Eu acho que não vai, eu aposto. Eu amo. Aposto ao mitos. Bebeu tudo. Achei que você ia me dizer. Quer pegar outro lá? Eu acabei já. Não, vou pegar outro. Não, vou filmando aqui, não vou pausar não. Ai, meu Deus. Você quer ir no banheiro? Quero. Então vai lá então. Tu achar que tá nisso, né? Não, vou esperar você. Botei meu celular pra carregar. Thank you very much. Não é thank you. Como que é? Evharisto. Cá está. Evharisto Bully. É thank you very much. Deixa eu virar aqui. Modelando. Muito bom. Você tomava cerveja no estado do Brasil? Ai, não muito, assim. Até um ano e pouco atrás nem gostava de cerveja. Mas aí eu fui pra Portugal com um grupo de guri, era tipo uns 10 guris e eu. E aí todos eles bebiam cerveja o dia inteiro, aí eu me acostumei. Aí eu achava normal, mas agora que eu tenho cerveja de graça, que eu tomo toda hora, eu aprendi a gostar, assim. Pera, que história é essa que você já foi pra Portugal? Como assim, quase babou? Que papo é esse que você já foi pra Portugal? Você não me falou isso? Não foi nada demais, foi o... Não foi nada demais. Eu fui pra Portugal, gente. Foi nada demais. Um ano atrás. Um ano atrás eu fui... o meu sobrinho, que tem um sobrinho mais velho que eu, né? Uhum. Porque a minha irmã tem, tipo, 30 e poucos anos. Respirar agora. Foi correndo. Subiu correndo e desceu correndo. A minha irmã tem, tipo, 30 e poucos anos, só ela tem um filho de 19. Eu tenho 18, né? Então ele é mais velho que eu. Muito mais velho. Sim, é. Aí ele ele estudava em outro colégio, não o mesmo que eu. E o colégio, tipo, tinha um clube de futebol que eles viajavam pra fora do Brasil pra jogar futebol. Uhum. Aí aquele ano eles iam pra Portugal. E a minha irmã, eu ia fazer 15, só que na verdade eu fui com, tipo, 16, eu acho, pra Portugal. E a minha irmã me deu esse presente de aniversário de 15 anos, que na verdade tinha 16, né? O melhor presente de 15 anos, né? Eu fui pra Portugal, tipo, ela pagou a passagem junto pra eu ir junto com, tipo, todo mundo do colégio, junto com eles. Então foi a minha irmã, o marido dela, né, que é, tipo, meu cunhado. Ela foi do Brasil também junto? Sim, todo mundo mora no Brasil. Entendi. Aí foi a minha irmã, o marido dela e o filho dela, que é meu sobrinho, que, tipo, é mais meu irmão, né? Porque, tipo, Imagina, você respeita sua tia. eu sou a hierarquia da família. Here. Sorry. Deixa eu ver. Tirar tudo. Oh, so sorry. Okay. You still need it? Sorry. You still need it? Não, You we're want used it already. it? Thank you. Foi a minha irmã, o marido dela, meu sobrinho, que é mais meu irmão, assim, do que meu sobrinho mesmo, né? Porque a gente cresceu junto. E eu me meti ali na família. Só que todo mundo do colégio que jogava futebol foi junto. Então foi um monte de... Não, foi uma menina só e uns 10 meninos. Nossa, Então, imagina a farra. Então, todos esses guris aí, mais ou menos a minha
idade, assim, eu tinha 16, então entre, tipo, 15 e, tipo, 20 anos, assim, uns 10 meninos, assim, eu e a outra menina, a gente foi, tipo, como era todo mundo adolescente, a gente se juntou, a gente fez passeio junto de dia, e da noite a gente saiu, a gente até foi pra uma balada lá, primeiro britânico, tipo, o guri fora do Brasil. A hora que você vai falar. Não, todo mundo já sabe, já expliquei pra todo mundo. Primeiro guri fora do Brasil que eu peguei foi o britânico lá que eu conheci naquela festa. Eu lembro que eu falei pra todo mundo, peguei um britânico em Portugal. Então a gente foi na balada e tudo mais, e aí esses guris, a guria não gostava, mas os guris tudo bebiam cerveja toda hora, acordava, bebia cerveja, de meio-dia bebiam cerveja, da noite bebiam cerveja. Não, mas... Aí pra acompanhar eles, eu bebia cerveja junto com eles. Não, mas enfim, bebe socialmente, não é nada... Antes eu não gostava, aí a partir dali eu comecei a tolerar, e aqui eu tô bebendo toda hora porque é de graça, então agora eu gosto. Não, mas você tá bebendo porque o podcast tem que beber cerveja, Não, que é patrocinado agora... pela Mitos. Sim, patrocina a gente aí, pô. Esse nome aqui que eu não sei. É Mitos, né? É. 1961. Tá, agora Até gosto de cerveja, é o que mais choca. E Portugal, eu não sabia dessa história aí, enfim. Mas você já viajou quantos países? A Grécia é meu décimo. É. Mas assim, a maioria... Vai ficar quieto. A maioria foi com meus pais, então não é nem mérito meu. Então... Não, a gente tá falando de mérito, tá falando de quantos países você conhece. E você já foi, só isso. A Grécia é o décimo, mas os Estados Unidos eu fui bastante, porque minhas irmãs moram lá já, né? Então eu fui... Todos os Estados Unidos já fui com meus pais. Nossa. Uruguai, gente, Uruguai do lado do Brasil. Outros países, assim, a Irlanda, eu fui. Gente, nunca foi pra outra cidade, foi pra cidade vizinha, cara. Mas aí não é mérito meu que foi com meus pais. Mas a Inglaterra, né, que foi um país novo que eu conheci, foi no meu mochilão agora, mês passado eu tava lá. A Grécia também, mas agora estou nesse momento na Grécia, mérito meu. Mas, tem gente que conhece muito mais país que eu e foi porque foi com os pais, assim, não é exatamente. Eu não conheço quem tem 18 anos e conhece muitos países, não. Viu? Tem umas pessoas que tem bastante dinheiro, assim, que vai. Então, mas não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro. Tem que querer fazer isso também, tem que gostar de viajar pra fora e tal. E a viagem que a gente faz é bem diferente, né? A gente conhece a cultura do país, não é? A viagem que eu fiz com meus pais, assim, eu fui, por exemplo, pra Irlanda, fui com meus pais, 2013, 2014, eu era uma criança, né? A gente ficou uma semana lá, ver os pontos turísticos e tal, mas é bem diferente eu, por exemplo, fui pra Londres, que tá ali perto, sozinha, aí eu conheci os locais e tal, foi uma viagem que foi bem mais diferente, foi bem mais... Imersão, essa é a palavra que eu tô procurando. Foi bem mais uma imersão cultural do que quando eu tava com meus pais. Então é um tipo de viagem meio diferente, assim. Eu prefiro. Não, eu também. Até ontem eu falei sobre isso na entrevista. Eu não sou turista, eu não me comporto como turista. Não adianta. Eu vi umas 3 pessoas, você tá trabalhando? Sim. As pessoas acham, como assim? Você tá trabalhando? Cara, eu tô vivendo aqui. Eu não tô turistando, relaxa. Tipo... Não tem nada de errado em trabalhar. Tanto que na Irlanda, se bem que eu era uma criança, né? Mas ainda assim, se tu me perguntar coisa da Irlanda, eu sei só os pontos turísticos, assim, não sei nada demais. Agora, se tu me perguntar de Londres, eu sei todos os lugares. Tanto que eu peguei tanto metrô, eu fiquei um mês só, mas assim, já é bastante, né? Se tu me perguntar do metrô, tem 11 linhas de metrô. Eu sei todas as linhas de metrô. Todas, já peguei todas, já sei todas. Se tu me perguntar, vai desse lugar pra esse lugar. Eu sei as linhas de metrô que tu tem que pegar pra ir do lugar A pro lugar B. Porque eu realmente conhecia a cidade, eu sei a cultura da cidade, eu sei os lugares. Não só os pontos turísticos, eu sei os lugares mesmo, eu sei... Mas você acha que se fosse colocar como o que é mais interessante, são os lugares ou as pessoas? As pessoas. Os lugares também são bem interessantes, eu gosto de passear. Mas assim, em uma ordem. As pessoas primeiro. Tanto que antes até de eu começar meu mochilão, eu lembro que eu quero conhecer muitas pessoas. Eu vou conhecer pessoas do mundo inteiro. Era o meu sonho, conhecer pessoas do mundo inteiro. Em Londres até, aqui tá bem melhor do que em Londres. Em Londres que você está realizando. É um sonho que você está realizando. Estou. Isso é muito foda. Mas em Londres, eu lembro que... eu lembro que quando eu cheguei em Londres, eu até fiquei meio decepcionada até. Porque o hostel era muito grande, era uns 200 quartos, então as pessoas, não era que nem aqui tem uma áreazinha comum, tipo, as pessoas não eram tão, até eu acho que é meio que a cultura dos ingleses, assim, não falar muito, eles são mais gelados. Então, mas não necessariamente tem só ingleses lá, tinha só ingleses.
Porque hostel tem gente Não, não, tinha gente no mundo inteiro, mas as pessoas eram mais quietinhas, assim. Eu lembro que eu fiquei meio decepcionada, assim, achei que eu ia conhecer gente do mundo inteiro. Passei bastante tempo sozinha, mas eu sempre fui muito independente. Eu acho que nunca tive problema em ficar sozinha. Então, fiquei meio decepcionada, assim, que eu não conheci tanta gente, mas ao mesmo tempo, tudo bem, tô em Londres também, não posso reclamar. Aí eu saía, andava, saía 2 da tarde, eu tava 10 da noite, assim, que eu ficava andando pela cidade inteira, fui em todos os museus de lá, tudo sozinha. Conheci todos os lugares, conheci todas as linhas de metrô, porque eu pegava bastante metrô. E sobre comida? Você é meio fresquinha pra comer ou não? Ou não, você come de boa? Isso é uma coisa que mudou muito nos últimos 2 meses. Eu acho que eu era bem fresquinha. Mas agora eu tô mais tranquila. Então é cebola, que eu não vou comer, joga fora. Gente, era eu. Eu 2 meses não, mas assim, alguns meses atrás era eu, assim. Eu era bem fresquinha. Não sei o que aconteceu agora que eu tô... Porque eu não liguei pra tirar a cebola do seu prato. Talvez. Mas agora eu tô bem menos fresca. Antes eu era bem fresquinha mesmo. Eu pedia pra tirar tudo do hambúrguer, agora eu deixo tudo. Não sei, eu fiquei menos fresca agora. Agora eu pego o hambúrguer normal sem tirar tudo, eu como tudo, assim. Eu falo fresca um pouco zoando até. Não, mas eu era mesmo. É que tem gosto pessoal também. Você não gosta de cebola? Ok. Não. Eu tô dando exemplo. Você não Mas gosta tu não gosta de nada também, se pede pra tirar tudo do hambúrguer, porque era eu, gente. Agora, já vi gente falando que não vai por exemplo, não vai pra Tailândia porque não vai gostar da comida. Meu amigo, você tá no país. Se vira, cara. Você não vai sofrer por causa de uma comida, não é assim. Ninguém vai te forçar a comer. Come o que você quiser. Não, mas... Procura o que você quer comer. McDonald's tem em todos os lugares do mundo, se tu quiser ir, assim, né? Aqui tem em Heráclio, se tu quiser ir. Mas é mais legal comer comida. Eu amo experimentar comida local e degustar a comida local. Aqui é bem diferente do Brasil, assim. Quando eu fui pra Londres... Que sentido? A cultura, assim, a comida é bem diferente. A cidade em si é bem diferente. Porque quando eu cheguei em Londres, eu achei tranquilo, assim. Eu nunca tinha ido pra Inglaterra, eu achei... Não senti choque. Você já tinha viajado em 8 países. 7 países, né? Quando você chegou para o foi... Não. 8 países. Foi o 9º. Mas eu não senti diferença nenhuma. Aqui é o lugar mais diferente que eu já fui. E, obviamente, Tailândia deve ser bem diferente. Deve ter lugares bem mais diferentes Sim. do que a Grécia. E cultural em todos os sentidos. Eu estava no Egito, eu tinha te falado, cara, é uma loucura lá. É muito bizarro as coisas. Assim. Não estou falando de negativo, não. Estou falando que é muito diferente. Não tem nada... Pra mim, nada é negativo. É só a cultura dos caras. E se eu achar diferente, é porque eu não tô acostumado com a cultura. Não é que ela é errada ou ruim. Se eu não tô acostumado, tudo bem. Mas a Grécia é diferente, assim. Eu achei. Eu achei suave, assim, é relax. É que tu já teve uns lugares bem diferentes. A Tailândia, eu não sei. A Tailândia é muito quente também, no sentido... a galera é muito amável. Os tailandeses são muito amáveis, assim, principalmente as tailandesas. E falando disso, eu tô voltando pra lá amanhã. Amanhã, então... Que emoção! Vou pra Atenas e Bangkok. De manhã? Amanhã de manhã. Agora é 1 da manhã, né? Daqui a pouquinho, na verdade. Quando que é teu voo? É 8 da manhã. Então vou ter que chegar aqui, no aeroporto né? umas 7 horas. Não, 7 horas. Chego 1 hora. Eu gosto de ser chamado no alto-falante. Celebridade. Mr. Esteban Flávio. Eu levanto. É carência. Eu quero que a mulher me chame. Eu chego umas 3 horas antes, assim. Meu voo é às 10, eu vou chegar umas 7. Não, eu aprendi isso também. Eu chego antes, bem antes. Não bem antes, eu chego além do prazo. Ok. Antes do prazo, porque eu não quero perder o voo. Eu perdi um voo na minha vida. Eu ia perguntar se perdeu o voo. Na minha vida inteira. Eu nunca. E foi em Guarulhos. Lá em São Paulo, enfim. De São Paulo, saí 3 horas antes do centro. É 1h30 mais ou menos de viagem. É longe da cidade. Então, mas aí travou tudo, fiquei mais 1h30, mais 2 horas, perdi o voo. O único voo na minha vida, eu peguei muitos voos já. Eu acho que pegou bem mais que eu. Você perdeu quantas vezes? Eu nunca perdi. Nunca perdeu? Mas eu sempre peguei com meus pais são bem preocupados. Únicas vezes que eu peguei voo sozinha foi de Porto Alegre pra Londres, pra Lisboa primeiro, de Lisboa pra Londres. Depois de Londres pra cá. Foi isso, assim, meus voos sozinhos. Então... não, tem que pegar uns 50 ainda aí. O de Lisboa pra Londres, inclusive, eu quase perdi. Porque eu vou porque eu ia pegar até Lisboa, de Porto Alegre pra Lisboa, e depois de Lisboa pra Londres. De Porto Alegre pra Lisboa atrasou tipo 1h30, e eu ia ficar em Lisboa por 3 horas. Aí eu supostamente,
supostamente ia ficar por 3 horas, acabou que atrasou 1h30. E aí eu ainda cheguei numa fila, tipo, todo mundo saiu do voo e foi pra uma fila. Eu pensei, essa é a fila que eu tenho que ficar. Só que não era. Eu fiquei na fila que era a fila de imigração pra Portugal. E eu não ia ficar em Portugal. Mas, gente, todo mundo foi pra aquela fila. Eu pensei, é a fila que eu tenho que ficar. Fiquei na fila por 1 hora. Faltava, tipo, meia hora pro meu voo. Eu cheguei, finalmente, na imigração de Portugal. E o homem falou, não, mas por que tu tá passando pela imigração? Tu não vai entrar em Portugal, tu tem que ir pra Londres. E aí eu falei, tá, esperei essa fila então pra nada? E o homem falou, então tu sai aqui. Eu peguei e saí, faltava tipo 20 minutos pro meu voo. Fiquei correndo pro meu aeroporto desesperada, mas eu peguei o voo. Então, isso é um perrengue, né? Não, mas é porque eu fui burra mesmo. Meus pais não falaram é pra eu. burra. Eu fui burra. É assim, cara, quando eu não sei algo, eu pergunto. A pessoa não sabe a resposta, eu pergunto pro próximo. Meus Não sabe, pais falaram. É tão simples. Eu cheguei em Lisboa e falei pros meus pais, cheguei em Lisboa. Todo mundo foi pra uma fila, fui pra fila junto. E meu pai falou, tá, mas tu tem certeza que tu tem que ficar nessa fila? Pergunta pra alguém se essa é a fila. Eu falei, todo mundo foi pra essa fila, é pra eu ir pra essa fila. E meu pai falou, pergunta. Não perguntei, era pra ter perguntado, se eu tivesse perguntado, sair daquela fila antes, né? Aí meu pai tava certo nessa, realmente. Vou ter que dar um crédito pro meu pai. Ai, cara, muito bom. Ó, Mas cheguei, não perdi o Não, voo. chegou. Acho que tem 1 hora e pouco já ia. Sério, gente? Então tá, parece que eu tô meia hora aqui, né? Então, não, eu queria falar muito mais assuntos aí. Mas tem um que eu gostaria de falar com você. Será que eu falo? Eu vou falar. Não, porque ele é bem... Na verdade, é uma pesquisa que eu faço com todo mundo que eu vou adquirindo muito conhecimento quando eu faço essa pergunta, não só aqui no podcast, todo mundo que eu conheço. Chega em algum momento que a gente tem uma intimidade, já dá pra fazer essa pergunta e a pessoa vai refletir ali e trazer alguma resposta que eu vou usar pra mim depois também. Eu tenho que ter uma pergunta dessas para as pessoas que eu conhecer. Pode até fazer essa. É uma boa pergunta. As respostas são muito interessantes, que faz você descobrir a sua ou melhorar a sua, que é como que você identifica a sua felicidade? Que momento que você se liga assim, pô, tô feliz agora. Ou você sabe o que é felicidade? Você já sentiu alguma vez? A de verdade, não é aquela à toa, a de verdade, a de coração mesmo, que dá vontade de chorar. Eu acho que tem várias respostas diferentes para cada pessoa. Pra mim, já conversando sobre isso, pra mim é quando tu tá bem consigo mesmo, quando tu tá autossuficiente consigo mesmo, quando tu sente que tu não precisa de mais nada, não tá faltando mais nada na tua vida, porque tu mesmo já se completa. Tu sente que não precisa de mais nada exterior pra te completar. Então eu, por exemplo, agora nesse momento estou bem feliz, sinto que eu mesmo já me basta, não preciso de mais ninguém. Obviamente eu ainda quero conquistar várias coisas na minha vida, mas agora nesse momento eu não sinto que tá me faltando nada, não preciso mais fazer nada, não preciso de mais ninguém na minha vida. Eu mesma estou suficiente comigo mesma, posso ir pra qualquer lugar que eu estou bem comigo mesma, não preciso de mais nada na minha vida, não preciso de ninguém na minha vida, estou completamente feliz, estou autossuficiente comigo mesma. Então pra mim é isso. E tu? O que tu acha sobre isso? Calma, que eu preciso refletir sobre... Eu preciso absorver a sua resposta também. Porque ela é diferente. Qual a tua opinião? Não tem opinião sobre a sua. Claro que não, né? Pode ter, ué. Não, imagina. É a sua. Não. Eu só tô curioso pra saber de onde você tirou isso. Não sei de onde eu tirei isso. Não é essa a pergunta, não. Mas você acha que ela é temporária? A felicidade? Não, isso que você está sentindo? Ou não? Você está sentindo isso desde quando? Não é desde a minha viagem, assim. Eu acho que desde a minha viagem aumentou a minha felicidade, aumentou eu me sentindo responsável por mim mesma. Mas antes da minha viagem, eu já me sentia feliz, já me sentia autossuficiente comigo mesma. Já faz um tempo já, acho que... Então, traduzindo... Um ano. Traduzindo em outras palavras, você sabe que você está feliz quando você não precisa, quando você está se sentindo autossuficiente na vida. Tipo não isso? precisa, tu sente que tu não precisa de mais, só precisa de ti, assim, tu não precisa de mais nada, não tá faltando nada na tua vida, assim. Não precisa de mais ninguém, sabe?
Mas sei se ninguém em que sentido? Amorosamente ou de... Qualquer sentido, eu acho. De amizade, De qualquer sentido. Pô, mas você tá o tempo todo conectado com pessoas, não é? Sim, mas... E se você não tiver? Talvez é que você está falando porque você está tendo. Talvez. Você tá com, você sempre está com muitas pessoas, não muitas, vai. Nessa etapa da viagem agora, de você viajando, você está o tempo todo com pessoas. Você nunca fica sozinho. Eu não estou falando de ficar 15 minutos ou 2 horas andando sozinho. Eu estou falando de viver sozinho. Eu acho que quando tu tá autossuficiente, tu sabe que qualquer lugar que tu vai conhecer pessoas. Não sei se você vai entender. Mas mesmo no momento sozinhas em Londres, por exemplo, um mês atrás, né, eu fiquei muito mais sozinha do que agora. Agora eu tô sempre com alguém tá sempre querendo sair. Em Londres eu tava... a gente não falava muito com os hóspedes, e as meninas que eram voluntárias junto comigo, era eu e mais 3 meninas. Todas elas moravam em Londres, tinham outros trabalhos. Todas elas tinham outros trabalhos, tinham a vida delas em Londres, então, tipo, elas estavam meio sempre ocupadas, assim, tipo, elas não queriam... Vivendo a vida delas. Tipo, elas moravam lá, elas não queriam ir pra London Eye, que nem eu, assim. Então, eu fiquei muito tempo sozinha, mas eu tava tranquila, assim, tipo, eu conheci outras pessoas fora do hostel, assim. Acho que eu sempre me senti muito segura comigo mesma, tipo, eu cheguei lá, fiquei meio decepcionada, que, tipo, não... As minhas colegas de quarto, por exemplo, não queriam sair tanto comigo, mas fiquei decepcionada, mas eu tô em Londres, tudo bem, eu vou sair. Aí eu saía, conhecia, eu sabia que eu ia me dar bem, tipo, eu ia conhecer pessoas, tanto que conheci pessoas. Pô, mas essa autoconfiança aí, você falou que tem ela há muito tempo já, não é agora? Mas você já não foi assim um dia? Você lembra de não ter sido assim? Acho que sim, acho que... Quando Certeza? Acho que eu não era assim. Não nasci assim, provavelmente. Não, eu falo depois de consciente, adolescente pra cima. Acho que quando eu tinha uns 12, 13, eu era meio segura, assim. Em 2000... quando eu tinha uns 12 mas anos. tudo bem, eu era uma criança praticamente. Quando eu era uma criança, eu era uma criança segura, então. Não, mas eu não sei como é que começou, assim, porque nos últimos anos eu acho que eu era confiante, assim, de mim mesma. Mas você se sente uma adulta já? Aquela categoria adulta? Ou você acha que está nessa transição aí, de adolescente para adulto? O que você acha? Eu me sinto uma adulta, mas é que eu não sei. Talvez eu não seja uma adulta e eu... Não tem regra. Talvez eu não seja uma adulta, criança. porque eu não sei como é que... Talvez eu não seja uma adulta e não saiba como é ser uma adulta. Mas eu me sinto bem confiante em mim mesma. Mas o que é? Eu não sinto que eu dependa de ninguém. Financeiramente eu dependo dos meus pais. Mas tipo... Por enquanto, né? Tomara. Mas tipo, emocionalmente... Não, em qualquer... Todas as áreas da minha vida, exceto financeiramente, eu sinto que eu não dependo de ninguém. Me sinto bem independente, assim. Especialmente agora, né? Porque agora eu tô toda sozinha, assim. Então... É porque eu acho que você tem que ter autoconfiança em si mesma. Tipo, quando... Obviamente, né? Às vezes eu me sinto insegura, às vezes eu me sinto com medo. Sim. Principalmente quando você tá sozinho, assim, né? Me sinto com medo, mas eu tenho confiança em mim mesma de que eu vou conseguir passar por isso, sabe? Tipo, já no começo da minha viagem, principalmente, eu me sentia com medo, assim, de fazer coisas pela primeira vez sozinha, mas eu pensava, não, calma que eu vou conseguir. Eu sempre acreditei que eu mesma ia conseguir fazer as coisas. Não sei se dá pra entender. Claro. Mas isso, cara, que diferença fez isso na sua vida, você acha? De você ser autoconfiante, de você se achar capaz. Tipo... eu acho que todo mundo deveria se sentir assim. Não, tô pensando, fala aí, tô refletindo aqui. Eu acho que todo mundo deveria se sentir autossuficiente. Tu não deveria depender de ninguém pra viver a tua vida. Mas por que as pessoas dependem ainda? Como assim? Por que você acha que as pessoas ainda, não com 18, mas com 20, 30 anos, dependem de outra pessoa? Depende do marido, depende da mulher, depende do pai, depende de... Acho que é mais fácil, assim, pra tu ter uma confiança, pra tu ser... Não consigo explicar. Porque você conhece gente que depende emocionalmente de outras pessoas. Tu tem que... É um processo tu depender de ti mesmo, tu realmente ter confiança em si mesmo.
Eu acho que é um processo. Quanto mais tu vai conseguindo coisas na tua vida, mais tu começa a criar uma confiança em ti mesmo. Tanto que eu sempre achei... Não sempre, né? Mas nos últimos anos, acho que sou bastante confiante em mim mesma. Mas eu acho que essa viagem tá me fazendo me sentir muito mais confiante. Que tu vê que tu realmente consegue fazer as coisas por si mesmo. Tu consegue cuidar de si mesmo. 2 meses que estou cuidando de mim mesma. Tem gente com 30 anos que nunca cuidou uma semana de si mesmo. Sempre tem alguém ajudando ali. Né? Se bem que o meu pai, principalmente, tá sabendo de tudo na minha viagem. Não, mas saber de tudo não quer dizer que tá fazendo, que tá sentindo o que você sente. Porque a pessoa pode fazer pra você, mas se você tá sentindo capaz e testando isso na prática, né? Mas você acha que algumas pessoas te acham arrogante por você ser autoconfiante? Já aconteceu alguns casos assim, da pessoa fala, pô, tá se achando... Sabe aquele papinho de... Talvez, mas eu acho que ultimamente, nessa viagem. Essa viagem, ultimamente, eu não tenho me importado tanto com a opinião das pessoas, assim. Mas e é nessa viagem especificamente, assim, porque tem uma diferença de tu dizer que tu... Eu acho que tem uma diferença de tu dizer que tu não se importa com a opinião das pessoas e tu realmente não se importar com a opinião das pessoas. Porque eu acho que até uns meses atrás... Eu mais ou menos me importava com a opinião das pessoas e falava, não importa. E hoje eu realmente não me importo, mas talvez seja porque eu sei que eu não vou ficar tanto tempo nos lugares, não sei se acontece a mesma coisa pra ti, tipo, por exemplo, em Londres, antes, sei lá, qualquer coisa que acontecia eu pensava, foda-se também, que daqui a um mês eu já vou pensar aqui, nunca mais vou ver essas pessoas, assim. Agora a mesma coisa, né? Daqui a um mês eu não vou ver ninguém também. Não sou de arrogante, eu acho que eu não completei, que é te julgar pelas suas atitudes ou não atitudes, de qualquer coisa. Talvez, eu não sei se eu percebo muito isso, na verdade, mas talvez, assim, mas eu não me importo muito, assim, ultimamente não tô me importando muito. Eu acho que tu tem que pensar que as coisas não são tão pessoais, tipo, a maioria das coisas que as pessoas... Tem até um ditado que é, tipo, tu não vê o mundo como as coisas são, tu vê o mundo como tu é. Então, deu pra entender? Claro. Tipo, às vezes as pessoas, tu acha que a pessoa tá te julgando, mas na verdade ela só tá... É a visão dela. Tem muito mais a ver com ela do que tem a ver contigo. Então a pessoa ela te julga, mas tem muito mais a ver com as crenças. Tipo, crenças as crenças dela do que tu. Não sei se eu vou entender. Tipo, diz muito mais sobre ela do que tu. Então às vezes, tipo, parece, né? Não só nessa viagem, né? Mas na minha vida inteira, assim. Obviamente as pessoas vão te julgar, mas eu acho que isso diz muito mais sobre a relação que elas têm com elas mesmas do que sobre tu em si. Sim, total. Eu tenho muito isso, porque eu tenho um estilo de vida diferente. Não é tão normal. Assim, mesmo estando perto de pessoas que estão viajando, eu me sinto muito bem quando encontro outro nômade, porque a gente está falando a mesma língua, é animal da mesma espécie. Mas turista, não. O turista fica me olhando assim. Uma vez eu estava lá em Bali, cara, em Bali. Eu não sabia que tu tinha ido pra Bali. Já, na Indonésia, eu morei lá. Tô lá em Uluwatu, que é na praia famosa de surfistas. Tô lá em um restaurante fodão, sentado na mesa assim, de frente pra praia, todo mundo surfando lá, todo mundo tomando sol, tomando cerveja, música e tal. Peguei, abri meu notebook aqui, só de short e chinelo, abri meu notebook aqui, comprei uma cerveja, tô aqui trabalhando, olhando e tal, esperando. Chegou uma mulher, uma gringa, e falou assim, você tá trabalhando? Eu falei, tô. Eu falei, nossa, coitado. Aí eu, como assim? Ela, não, tá todo mundo se divertindo, você trabalhando. Eu falei, aí eu não aguentei. Tinha duas opções, uma era rir e ficar quieto, outra era não dar uma lição, mas é só mostrar pra ela, né? Eu falei, você trabalha em escritório? Ela falou, trabalho. Eu falei, como é o seu escritório? Tem escritório na praia. Já comecei a rir. E ela é bem diferente, né? Eu falei, esse aqui é o meu. Não é o contrário. É o contrário do que você está pensando, do que você está imaginando. Eu não estou sofrendo, eu estou trabalhando no lugar que você me passear. Porra, que coisa mais maravilhosa que isso? Perspectivas diferentes. Aí ela meio que, eu acho que ela não entendeu, mas enfim. De onde é que era essa mulher brasileira? Falou português? Não, era gringa, sei lá de onde ela era. Em inglês, né?
Então, assim, tem um julgamento total. As pessoas vão sair, você não vai? Não, não vou. Beleza, você me chamou pra ir, vamos ir. Não, tô trabalhando aqui de boa. Porque eu tô vivendo, não tem pressa. Sabe? Choveu, não dá pra fazer. Tá bom, vou amanhã. E amanhã choveu também. Tá bom, tranquilo, não tem problema. Então é um time diferente. Aí por isso eu sou julgado também. Ou porque é outro assunto também que a gente conversou, né, já. É a primeira vez que você tá falando português na frente de quem fala inglês. Eu fico sentindo que eu tô excluindo as pessoas. Então, aí é interessante isso, porque eu nunca tinha visto esse comportamento. Eu nunca tinha visto o comportamento igual o seu, de achar que estava excluindo, porque é tão comum. Talvez, porque eu não conheço muitos gringos, assim, as vezes que eu viajei eu fiquei só com a minha família, não conheci gente fora. Aí aqui no hostel, né, a gente tá, todo mundo fala inglês, aí do nada todo mundo fala inglês. Não sei, mas tá tipo um grupo de gente, aí todo mundo fala inglês, e do nada tu começa a falar português, assim, comigo, a gente começa a falar português, todo mundo fica... Aí eu começo a falar, será que eu tô excluindo? Não, mas é diferente. Se eu estiver conversando com um monte de gringo em inglês, aí é inglês. Mas se tiver eu e você conversando em português, não estou excluindo ninguém. Realmente. É uma coisa muito comum. Tinha 2 franceses aqui conversando em francês na minha frente. Isso daí que tu falou até, tipo, pensando bem, até o grego, a gente tá na Grécia, né? Tem a menina aqui que é da Grécia fica falando com o guri que sabe falar grego, eles falam do meu lado, eles dois falam do grego, tipo, não me importa, você não me sinto ofendida nem nada, não me sinto excluída. Você imagina quando você estava no Brasil, então você e sua amiga brasileira, beleza. Aí chegou um americano. Aí você tem que falar inglês com a sua amiga, não faz nenhum sentido. É a mesma coisa. A grega tá falando com a outra grega em grego. Porque tá na casa dela. Tipo, aqui não é inglês. É diferente, você tá num país que é inglês. Aí meio que a língua, a mãe é inglês. Tudo bem, o nativo ele não vai falar outro idioma, ele fala inglês. Mas no Brasil é português. Então meio que eu não tenho nenhum problema em falar português, porque é no meu idioma, cara, respeite. Uma vez eu tava no Brasil... Se fosse um grego, até ele podia falar, não, a gente tá na Grécia, mas agora um cara da Inglaterra pode julgar. Cara, não. Então, mas isso aconteceu uma vez no Brasil, um brasileiro querendo pagar uma de falou, não, tem um gringo na mesa, vamos falar inglês. Eu falei, fale inglês. E eu falando em português, falei, fale inglês você. Eu tô falando em português, cara, tô na minha casa, me respeita. No Brasil, português, né? Tipo, me respeita. Eu tô na minha casa, eu falo o meu idioma. Tipo, o cara que se adapte ao idioma local. Eu não tô dizendo que é ser radical assim, total, mas é que nesse caso eu tive que ser... aquela língua oficial do rosto, acho que é inglês mesmo, todo mundo fala. Então, não existe isso. A língua oficial da Grécia é grego. Me ferrei, então. Não, quem vai discordar disso? Qual a língua oficial de um hotel no Brasil? O hostel no Brasil? É português. Aqui eu não vejo ninguém falando grego, mas na rua... Não estou falando se fala ou não fala. Estou falando o oficial é o idioma do país. Então é óbvio, você está lá no Japão. Não queira falar grego lá, cara. As pessoas não vão te entender e você não vai entender ninguém. A gente sabe que tudo que a gente precisa é o yamas. Yamas. E ficar história. E aprendi outras coisas que eu não posso falar aqui. Eu não tô sabendo essas palavras, não. Mas você tem que... Quer dizer, você tem não, eu não vou falar nada que você tem que fazer. Eu sei calimeira, calispera, calovrade, que é uma mulher do caixa me falou que era boa noite. Eu só aprendi besteira. Yassas. Yamas. 6 palavras. Nenhuma legal. Todas... Eu só aprendi besteira. Gente, eu vou pesquisar depois. Eu vou pedir pros meus amigos que sabem falar grego aqui. Eles não vão falar com você o que eu aprendi. Não. Eu vou pesquisar. Muito bom. E aí, olha, quem quiser acabar, eu queria ficar falando aqui mais umas 3 horas, viu? Deve ter 1h30 já, mas de boa. A gente acaba quando tu quiser. Não tem regra, não. Então, beleza, você respondeu minha pesquisa de vida sobre o que é felicidade. E a tua resposta? O que é felicidade. Eu já respondi, sempre respondo ela, né? E é sempre a mesma. Eu ainda não achei uma forma melhor de identificar a felicidade do que a que eu faço. Que eu identifico quando eu estou feliz
quando eu gostaria que o momento não acabasse. Pausa. Mais ou menos concordo. Então. Mas não precisa concordar. Só coloca na sua caixinha. Uma hora você vai identificar que você está feliz agora porque você gostaria que essa viagem não acabasse. Ou você quer que ela acabe? Você ficou feliz quando você machucou o pé? Não, Você queria que o gostaria momento ele acabasse. Então, ao contrário de felicidade, né? Mas felicidade é um momento que eu gostaria que não acabasse. Esse momento aqui está sendo isso. Mas então eu acabei de falar, eu queria que durasse mais tempo. Mas então, de acordo com o que tu fala, não dá pra ser feliz e aceitar que as coisas são temporárias ao mesmo tempo? Sim. Essa é a segunda etapa. Quando eu sinto, quando eu penso, quando eu entendo que eu gostaria que não acabasse o momento. Só que ele vai acabar. Então eu quero repetir. Por que você acha que há 4 dias atrás eu comprei a passagem para ir para Tailândia? Eu fui 3 vezes já. É a 4ª vez que eu estou indo. Porque as outras 3 vezes eu gostaria que não acabasse. Eu não queria ir embora. Eu tive que ir porque deu o tempo do visto. E foi tão bom, eu fiquei tão feliz que eu quero repetir. Então, eu identifico que eu estou feliz quando eu gostaria que esse momento não acabasse. E eu identifico que eu fui feliz quando eu gostaria de repetir o momento. Eu comprei um macarrãozinho hoje no restaurante, eu fui repetir. Eu já comprei outra vez, porque eu fui feliz a última vez que eu comprei, que eu comi, né? Tava bom. Se tivesse ruim, eu não fui feliz, então eu vou comprar de novo. Então eu identifico a felicidade assim. Mas por quê? Por que isso? Porque tem gente, eu já fui assim um dia, que eu achava que felicidade era minha vida ser feliz, eu ser feliz na vida inteira. Não, cara. É alto e baixo. Alto e baixo. Não existe felicidade. Nunca vi. Se tem, me mostra que eu quero ter ela. Então, eu achava que ser feliz era chegar no destino também. Tipo, quando eu chegar na Grécia. Cara, ao contrário. Ser feliz era o momento que eu pensei em ir pra Grécia. Eu já tô muito feliz por causa da Tailândia. E eu comprei a passagem faz 4 dias. Eu não cheguei lá ainda. Por que eu tô feliz? Porque eu vou viver de novo tudo aquilo ali. Então, eu preciso identificar a felicidade. Porque senão... Tá, mas então, de acordo com o que tu fala, quando acaba o momento que tu tá feliz, por exemplo, sei lá, tu tá feliz quando tu viaja, tu quer que dure pra sempre. Quando acaba, tu fica triste, então? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como assim? Ó, a Mitsu fazendo efeito aí. Minha 4ª cerveja já, 2 litros de cerveja, vou estar obeso aqui. Não estar feliz não quer dizer que eu estou triste. Eu posso estar neutro. Neutro, eu tô normal, eu tô de boa. É até um tipo de felicidade isso, né? Que eu não tô sentindo dor, a temperatura tá ok, tá tudo certo. Só que se isso eleva, aí isso é um nível de felicidade. Então não necessariamente é o ápice. A felicidade está no ápice. A minha não, a minha tá desde o começo. Desde que eu tomei a decisão aqui, eu tava sentado aqui. Eu pensei, eu ia para Israel, a passagem está comprada para Israel daqui a alguns dias, ia de Atenas. Eu pensei, falei, foi no meu coração assim, ó, vou para Tailândia. Naquele momento eu me senti feliz já. Eu não vou curtir a Tailândia quando eu chegar lá de novo. Não só. Já comecei a sentir antes. Então por isso que eu tenho que identificar a felicidade, porque eu fico feliz todo dia. Todo dia. É uma escolha. E tu vai pra Phuket agora? Vou pra Phuket. Ficar um mês lá. Aluguei um lugar massa. Diferente daqui que tá um pouco friozinho, lá tá um calorão. De frente pra praia. Lugar legal. É sempre calor lá? Sempre calor, mas agora tá bem calor. Bem quente. Só de falar já suei já. Meu Deus, mas é... Agora é um verãozão lá, né? não sei se tá você sabe. 35. É em cima da linha do Equador, embaixo. É pra cima, né? É pra cima? Pra cima. Então é mesmo... Não sei, cara. Não sei. Pegou aí, não sei. Enfim, porque o Brasil é embaixo, né? E aqui é em cima, então é o contrário daqui. Tipo, agora tá começando o inverno no Brasil e a gente tá começando o verão.
Pra fechar assim, o que você sonha daqui 10 anos, cara? O que essa vai estar fazendo? Eu o quê? Eu vou ter 28? Ele tá bem velho já, então. Deixa eu ver. A beira da morte já. Quantos países? Ai, 30 anos. uns 50. Uns 50 tá bom. 60. Você vai assistir isso depois, né? 60. Ok. 60 países. 28 eu vou ter o quê? 2032. 2032. 60 países. Eu quero, sala de 2032, 60 países pelo menos, tá? Por País favor, brasileiro. né? Vou até mandar o arquivo pra você, não vou só mandar no YouTube, não. Eu acho que eu não vou mais estar morando no Brasil. Casada com quantos filhos? Mas um no máximo. Eita, No máximo, vai ter no um, máximo. Vai ter um. Não, eu queria ter uns filhos com uns 35, assim. E que idioma o seu filho vai falar? Eu quero ter filho, 2 no máximo, no máximo. Qual idioma o seu filho vai falar? Eu quero que meu Ativo. filho. Eu lembro que quando eu tava em Londres eu conheci um cara da Alemanha. Um alemão que ele tinha nascido na Alemanha, mas a mãe dele era francesa, o pai dele era da Espanha. Ele era todo misturado. Aham. Aí ele sabia falar. O vô dele era do Marrocos, aí ele sabia falar tipo francês, português, alemão e inglês. Ele era todo misturado. E eu lembro que ele falou tudo isso pra mim, a primeira vez que a gente se conheceu, eu lembro que eu pensei, eu quero que meu filho seja assim. Eu quero que meu filho seja todo misturado. Então, eu com 28, eu acho que com 28 eu não vou ter filho não. Mas então eu com 35 quero estar casada. Um estrangeiro de preferência, eu gostaria. Tá excluindo os brasileiros. O Brasil que pode. Perdão. Perdão. Se for um brasileiro bem legal, eu considero. Mas, né, vamos ver. Quero ter uns 35, eu quero ter um filho bem... Viajado, né? Bem interessante. Já nasce interessante, assim. Sabe, aquele guri que eu conheci alemão já nasceu interessante. Já nasceu, sabe, todo... Mas é por causa da linhagem dele, tipo animal, né? Eu quero meu filho todo cheio das linhagens. Eu quero estar morando fora do país. Eu acho que... eu não sei. Eu acho que eu vou passar por várias experiências nesses próximos 10 anos. Dizem que a década dos 20 é onde tu se descobre, que tu passa por várias experiências. Eu não... Yes. Mas eu acho que meus 20, pelo menos eu imagino meus 20 não muito estável. Eu acho que meus 20 vão ser bem instável. Tipo, cheio dos ups and downs dos 20. Eu acho que eu vou passar por vários perrengues, talvez, nos 20, mas eu acho que eu vou aprender bastante. Então eu com 28, 29, 30, acho que eu vou ser uma pessoa bem mais sábia pelas minhas experiências. Imagino estar fora do Brasil. Se eu estiver no Brasil, tudo bem. Fazer o quê, né? O Brasil é um país também. É um país legal, mas eu não queria morar lá pra sempre, assim. Eu queria começar a URGS, né? Eu sei que eu vou começar em outubro, né? Nem entrei na URGS ainda. Mas eu sei, a Federal de Porto Alegre, eu sei que eles têm, tipo, programas que, tipo, tu acaba a faculdade em outro lugar, tipo, no mundo inteiro eles têm. Na Austrália, na Europa. Eu queria acabar a faculdade em outro país e aí eu ficava lá pra sempre, assim, mas vamos ver, Mas peraí, né? você vai ficar em um país pra sempre, como você vai conhecer 60? Aí tá. Eu quero fazer um mochilão no final da minha faculdade, daqui a 4, 5 anos. Queria fazer um mochilão no sudeste da Ásia, inclusive. Queria ir pra Tailândia, pra Indonésia, Bali. Eu não sabia que tinha ido pra Bali, inclusive. Queria pra vários lugares. Pro Vietnã. Camboja, Vietnã. Nossa, vários países, assim, ali na Tá, Filipinas. mas isso aí você tem que fazer com dinheiro. Você vai fazer com o dinheiro do seu pai ainda? Eu acho que daqui a 4 anos eu vou ter um estágio, assim, vou guardar o dinheiro do estágio. Mas eu não sei. Como você vai guardar o dinheiro do estágio? Você vai ter que pagar suas contas? Não, meus pais pagam as contas nesses 4 anos. Ah, Eu vou estar morando com meus pais. Peraí, você não acabou de falar que você é como que é? Autossuficiente? Eu sou autossuficiente emocionalmente. Assim, meus pais me dão dinheiro. Ainda hoje minha mãe fez o Pix pra mim. Tô com os Pix deles. Mas tem uma dica pra te dar aí, viu? Usa essa inteligência que você tem emocional pra ganhar dinheiro, pô. Eu vou entrar na Também. internet ainda. Que a minha irmã faz essas coisas, meu sobrinho tá fazendo essas coisas agora. Quer ter liberdade geográfica? Eu sou louco pra converter as pessoas. Mas eu queria ser diplomata. Diplomata parece o ápice da profissão. Diplomata tem que ficar em um país que não é o dele. Sim, né? eu não sei como é. Eu acho que no mundo inteiro é mais ou menos assim. No Brasil, tu tem que fazer a faculdade, aí tu tem que fazer um concurso público, né, pra diplomata.
que é 1 em 300, eu acho, que é 1 em 300 que passa. Coitado dos 299 que vão participar. Eu vou ser a 1 em 300, obviamente. Isso aí. Obviamente, gente, é óbvio. Aí eu acho que tu vai pra escola de diplomacia, uma coisa assim, e aí tu vira diplomata e, tipo, tu vai... Eles te mandam pra um país aleatório pra tu ser... Gongo. Pra tu representar o Brasil nesse país por 2 anos. Depois eles te mandam pra outro país pra tu representar o Brasil por 2 anos, e aí tu vai fazendo assim. Então, imagina, tu conhece o mundo inteiro e tu é pago por isso. Que é isso? Brincadeira. Então você quer representar o Brasil. Eu quero interesses do Brasil. E você acha que você não está representando o Brasil já? Tô começando a minha carreira de diplomata já. Nós estamos representando o Brasil. Eu passo uma vibe, não sei tu, eu passo uma vibe bem legal no Brasil. Eu falo pras pessoas que nunca Eu não foram pro sei Brasil. tu, como assim, cara? Que vibe que eu passo do Brasil? Não, Como assim? tipo, as pessoas que nunca foram pro Brasil aqui no hostel, tu conhece umas 3, 4 pessoas por dia. Eu já tô um mês aqui, conheço mais de 100 pessoas. Eu sempre falo, eu sou do Brasil. O Brasil é um país de muita festa, é um país que as pessoas são muito legais, eu passo uma vibe bem... Falar de futebol. Bem legal. Não, você não, mas as pessoas falam. Eu falo, eu nem sei nada de futebol, eu sei o que todo mundo sabe de futebol. Você fala, pô, Neymar é meu primo. Conhece, não? Eu sei o que todo mundo sabe de futebol, eu falo, eu sei tudo do futebol do Brasil. Eu sei o time inteiro do time deles Que time você tá da seleção? do Inter, o Internacional. Então, ixi, nem vou entrar nessa história. Qual é o teu time? Não vou entrar. Mas sempre falo, eu sei o time inteiro do Brasil que foi na Copa. Sei tudo de futebol do Brasil. Pô, não sei de mas nada. é sério isso. É interessante nesse assunto, porque nós representamos o Brasil fora do Brasil. Eu fico muito empolgado até muitas vezes. Ainda mais com o meu estilo de vida. Né? Aí quando eu falo o que eu faço, o cara, nossa, tipo, meu Deus, você é milionário. No Brasil não. Na Tailândia talvez não. Na Indonésia eu sou milionário, que lá 1 milhão é realmente. 500 reais. Nunca falam pra ti, tipo, enquanto tu tá viajando, que tu fala que tu tá viajando pra ele, nunca falam, tu é rico, porque Sim, sempre falam sim. pra mim. Eu tava no táxi, tipo, ontem eu peguei um táxi porque eu tava com meu pé todo fudido, aí eu fui pegar um táxi da rodoviária pra cá, aí eu falei que eu tava fazendo, tô viajando, não sei o quê, e o cara com sotaque de grego dele, you are rich though, you are very rich. E, tipo, não, assim, eu tenho que dar o nosso jeito, assim, eu tô trabalhando aqui pra não pagar, mas sempre acham que a gente tem um dinheirão, assim, que a gente tá viajando. Eu tô bem, mas não necessariamente eu tô ficando em hotel 5 estrelas o tempo todo, porque isso é coisa de turista, que vai viajar uma vez por ano. Você não acha o rosto mais legal? Eu Claro acho. que é, por isso que eu fico Tu de vez conhece em quando. pessoas, conhece brasileiros? Sim, eu fico de vez em quando. E aí tem uma hora que enche o saco, eu quero ter o meu lugar, porque eu tô autossuficiente também, eu não tô carente de pessoas, não é isso? Mas é legal. se tu for morar, assim, eu acho que é melhor, tipo, ter um quarto só pra ti e tal. Sim, eu tô é, em uma não. viagem, então tudo bem, assim. Então, não, mas eu tô morando, não tem... Então, assim, eu penso a longo prazo, eu não fico pensando só hoje. Tipo, a longo prazo, assim, pô, eu tenho que ter minha tranquilidade também. Então, a gente está representando o Brasil, tanto com a nossa forma de expressar, com o nosso jeito. Mas, cara, muito bom conversar com você. Ainda bem que você quis conversar. Eu falei, se você quiser, fala o que você quiser. Sou tímida. Eu sou tímida. Tímida pra internet, na vida real é diferente. Na internet, a gente está conversando aqui no mundo real. A gente conversou muita coisa que a gente conversou, que a gente já tinha conversado, mas muitas não. Eu não lembro de você ter falado. Muito foda, muito bom. Tu indo pra Bali, eu não tava sabendo dessa. Mas também... Show. Quem tá com expectativa de visitar 60 países aí, eu só morei em 8. Não nada ainda. De morar, A né? gente tá igual? De morar, né? Não de... já sei. Agora é o momento do... Eu nunca fiz isso, hein? Mas vamos fazer agora. Seguinte, você já mandou o recado pra... Não, daqui. Agora é momento de emoção. Você já mandou o recado... Bonito aqui. Você já falou pra sala de 30? Você já falou pra a sala de que não vai ver, né? Eu vou ver, eu vou ver. A de 15 a 16 não vai ver mais, ela já foi. Aí realmente. Mas a de 30 sim. Mas ir pro... Enfim, pros seus pais talvez, acho que talvez... Meus pais vão ver, eu vou mandar isso aí, se eu postar, eu vou mandar um vídeo. Então,
Mas o que você quer falar para seus pais, assim, aquele... Hoje... Agora, nesse momento? Nesse momento, o que você quer? Não vai pedir dinheiro, hein? Pode mandar o Pix, vocês já sabem. Aí que eu falaria para meus pais que eu tô bem, assim, porque eles são, principalmente meu pai, muito preocupado. Muito preocupado, assim, que eu vou ficar bem, assim, eu só consigo me virar sozinha. Se mandar o Pix, eu consigo me virar sozinha. Meu pai é muito preocupado, sempre pesquisa as coisas e tal. Acho que o que eu falaria pros meus pais é que eu consigo me virar, assim, podem ficar tranquilos que eu vou ficar bem na minha viagem, durante a minha viagem. Que eu falaria pra minha eu de 30 anos, que eu tenho altas expectativas pra eu daqui a 12, 13 anos. Eu acho que eu daqui a uns 10 anos vou estar bem. Vou ter muitas mais experiências. Tô com bastante expectativas para daqui a 10 anos. Quero 60 países, sim. Vou rever esse vídeo daqui a 10 anos. Quero 60 países, falta mais 50, hein? Acelera, né? Quero tua vida, inclusive. Quero trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Não sei, tô com altas expectativas para daqui a uns 10 anos. Eu só tenho que te falar que você já tá fazendo isso, tá? O quê? Você tá trabalhando e viajando. Trabalhando, mas trabalhando viajando. muito, né? Não, mas você está. Dinheiro não tô fazendo, mas enfim, né? É um começo. É um começo. Mas se tu parar pra pensar, todas as expectativas que eu tinha 5 anos atrás pra eu de 18, eu estou fazendo. Você tá realizando os sonhos que você planejou. Na verdade tô. E 2 anos atrás, assim, 2020, 2021, eu queria muito viajar depois do ensino médio, mas eu não tinha muita confiança que eu ia fazer. Eu não tinha muita certeza se eu ia realmente fazer, assim. E eu acabei fazendo. Tudo que eu disse que eu ia fazer, eu fiz. Graças a Deus. Então tomara que no futuro seja isso. Eu tava falando até com a minha tia. Tipo, umas 2 semanas antes de eu ir pra Londres, de eu sair do Brasil, eu tava falando com ela e ela falou sinceramente, assim, sinceramente, eu acho que tu vai ficar aqui. Eu acho que tu vai ficar no Brasil. Eu acho que tu não vai sair, tu vai entrar na PUC, né? Porque a PUC de Porto Alegre tava começando as aulas. Eu não quero te desencorajar, mas eu sinceramente acho que tu não vai viajar, vai acabar entrando na PUC. E eu não falei... é querendo descorajar, mas você não vai não. É o que ela falou. Tudo bem, é a opinião dela, né? Eu falei, agradeço a tua opinião, mas eu acho que eu vou viajar sim. Aí esfreguei na cara dela, tô aqui na Grécia agora. Então, é o que eu falei pra ela na hora, assim, tudo que eu tô dizendo agora, eu vou fazer. Um dia eu vou fazer. Boa. Então, eu fiz, hein? Boa. Então, tudo que eu imagino pra daqui aos próximos 10 anos, eu vou fazer, tomara que eu faça, né? Vou dar o meu máximo pra eu conseguir. Com certeza. Você falou uma palavra aí, que eu não sei se foi só expressão, ou se você leva isso a sério mesmo. Você falou, graças a Deus. É só expressão ou você acha que tem alguma coisa a ver? Se você entende um pouco, ou acredita um pouco, ou não? Se não precisa falar nada. Só uma pergunta. Honestamente, eu acredito muito em energias, em tipo... eu acredito muito em tipo energias, em teu pensamento e tudo mais. Em Deus eu não acredito. Honestamente. Mas em energias, assim, eu acho... Eu tava lendo um livro. Você sente? Eu tava lendo um livro, inclusive, que um guri aqui do hostel da Holanda me deu o livro, me deixou o livro, ele tava lendo o livro, ele me... Pode tomar agora. Muito obrigada. A parte emocionante. Um cara da Holanda aqui do hostel me deu o livro, tipo, ele leu o livro e me deixou o livro, e tava dizendo uma frase, assim, era em inglês o livro, mas, enfim, era O Alquimista, o nome do livro. Eu acho até que talvez seja um autor brasileiro, mas enfim. Eu acho que é o... Enfim, aí tinha uma frase lá que eu lembro que eu até marquei com marca-texto no livro. Que é tipo, e quando tu quer alguma coisa, o universo inteiro conspira pra te ajudar a conseguir essa coisa. Isso eu acredito. Eu acho que quando tu quer alguma coisa... Se você não acredita, ou acredita? Se tu acredita. Isso eu li você em inglês, acredita? né? É tipo, tava escrito exatamente assim, em inglês. When you want something, the whole universe conspires into helping you achieve it. Era a frase que tava ali. Eu até marquei em marca-texto, porque eu lembro que eu pensei, nossa, isso é muito real. Sério.
Eu acredito, tipo, nessas coisas, assim, de, tipo, energias, afins. Em Deus, assim, o Deus, tipo, parece um ser humano, assim, aí eu não acredito Você muito. nunca teve nenhuma experiência que pudesse chegar próximo a acreditar nisso? Não, Deus, um cara barbudo, assim, não acredito. Não necessariamente isso. Eu falo uma energia que comandasse tudo. Não, pelo menos se você... Umas energias, assim, eu acredito, mas Deus, não acredito. Eu acho que não. Mas esse pode ser. Acho que Deus é todo mundo. Então, não sei se é mas esse é o muito. Deus, né? Talvez. Talvez. Cada um acredita em alguma coisa. Eu acho que se me perguntasse o que é Deus, eu falaria que é um conjunto de coisas, assim. Tipo, todo mundo, tu é Deus, sabe? Não sei se não tem uma religião muito que fala sobre isso, eu acho. O que tu acha? Não, eu acho a mesma coisa. Deus está em tudo. Está em tudo. Então, tudo é Deus. É o que eu falo. Último Yamas. É o meu último. É meu último golinho. Foi.